Nesse pleito, a gente caminha com ameaças, porque a gente está trabalhando com algumas pautas que são mais tensas e verdadeiras, que a gente precisa defender princípios, valores, Deus, pátria, família. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem em Comum. Nós estamos hoje para bater um papo com mais 2 candidatos aqui de Joinville que estão se colocando à disposição, mais 2 novatos aqui se colocando à disposição para que vocês conheçam eles, conheçam as propostas, as intenções com o nosso estado, com o nosso país e, quem sabe, elejam esses caras aqui. Hoje estamos aqui com o conhecido famoso jornalista Elber Sá e com o também conhecido policial militar, Sargento Nobre. Sejam bem-vindos vocês dois aqui. Cara, obrigado mesmo, tá, por ter convidado a gente. É uma honra para a gente conversar com mais pessoas e falar mais do nosso projeto, do nosso trabalho. E é o que a gente pretende sempre. Qual que é a minha câmera? Aquela lá? Essa aí. Essa ali? Mas tu gosta de falar com câmera, né? Ah, cara, eu tô acostumado com sem isso. Sem um TP irmão. Aqui, quero ver tu se virar, vai. Ah, querido, vou te falar um negócio, vou te falar. Ei, pouco sabe, o Nobre tá aqui. Ei, algumas vezes o TP caiu e a produção fala no ponto assim, toca. O cara de casa não precisa saber que tem um problema. É o cara enchendo linguiça. Mal frio Joinville, hein, galera? Viu? Virou o tempo. Não, põe na tela, quero ver. Corta pra trás. Obrigado, irmão. Tamo junto, vamos lá. Seja bem-vindo, Sargento. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente, né? Uma grata satisfação. Como diz o Elber, precisamos ser conhecidos e as pessoas precisam conhecer o nosso projeto, as nossas ideias e aquilo que a gente quer fazer, não só por Joinville, mas por toda Santa Catarina. Que legal. Sejam bem-vindos. A gente sabe que nesse período de corrida eleitoral aí, pra galera que é candidatos a deputados, tempo de TV é corrido, é pouco tempo de rádio também. Então, para falar as propostas, é muito mais no tete a tete, né? O cafezinho é bom. O café é bom? Foi tu que passou o café? Claro. Rapaz, já dá para casar. E a gente sabe que o tempo é corrido e você não tem tanto espaço para falar sobre tudo, assim, até porque quando tem tempo de juntar uma galera e trocar uma ideia nas empresas ou em reunião de amigos, tem que ser sucinto, tem que ser objetivo. A famosa visita de médico, né? Passa muito rápido. E também não dá porque você não se incomoda, né? Parece que você tá atrapalhando, né? E aqui vocês vão ter tempo, então, para falar sobre muitas coisas. Aqui eu espero que seja uma oportunidade, um tempo bacana para as pessoas conhecerem vocês, o que vocês pensam, principalmente em relação às pautas que são muito sensíveis ao joinvilense, aos conservadores, que são a maioria do nosso público, e aos brasileiros, tá bom? A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Sargento, que a gente já vem conversando aqui já faz uns 15 minutos, mas eu queria que você contasse para a galera que não te conhece, ou até para quem te conhece a partir da farda, sim. Qual que é a tua história, como é que tu chegou aqui, até o ponto em que você se interessou por política e decidiu vir candidato. Show de bola, Rafa. Eu sou natural de São Paulo, mas cheguei aqui com 19 anos de idade. Hoje eu tenho 47 anos, né? 47 anos não parece, mas... Parece 49, né? Um carinha de 46. 50, né? Tá bom. E vinha a trabalho, né? Na época ali que estavam sendo inaugurado o Shopping Miller, Shopping das Flores, né? E acabou não dando certo essa empreitada e desde criança eu queria ser policial. Mas nunca deu muito certo, né? Cidade você era lá?
capital, São Na Paulo. capital? Isso. E querer ser policial em São Paulo é pra poucos, hein, cara? Tem aquele sonho de criança de entrar pra rota, né? Dá fuzil pra fora do vidro. E... Aquela bolinha mais baixo, né? E quando a gente... A família nunca apoiou, né? Pela questão da violência lá, né? Pela questão da violência. Mas aqui eu vi a oportunidade. Estava aberto o concurso da Polícia Militar, fiz o concurso da Polícia Militar, né? Em 1995, fiz o concurso. Fiz escola aqui em Joinville. E meu primeiro trabalho foi no antigo pelotão de choque aqui de Joinville. Então, não trabalhei na rota lá em São Paulo. Não, mas foi pra... Mas trabalhei no choque aqui, na época da veraneio ainda, né? Na época da veraneio, tinha o braçal de couro, com as letras escritas choque, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Tem gente que nem sabe o que era veraneio. Veraneio, quando a gente passa na casa de praia. É, tipo, é época de verão. A veraneio era temida, né? O veraneio dobrava a esquina, o pessoal, né? O camburãozão. Camburãozão, né? E depois trabalhei em outros serviços, fui instrutor ProErd, né? Onde o trabalho, o programa, né? Fui aluno guia, cara. Eu não, cara, eu perdi o projeto. Tipo, um ano que eu saí do ensino fundamental, acabou. Começou, aliás, o projeto. Até o pessoal falou, pô, o cara era do choque, tá aqui dando aula pras crianças. Podia ser pior, você podia ser o cachorro lá, o leão. E foi um período legal. Foi legal trabalhar com a prevenção, trabalhar com eles. Ah, né? é muito bacana. É show. Principalmente quando você pega uma turminha que entende o propósito, que capta a essência da coisa, assim, o negócio flui assim, maravilhoso, né? Foi uma experiência muito boa. E depois, em 2009, eu quis ir para a Polícia Militar Rodoviária. Para a PRE, que eles falam, né? Polícia Rodoviária Estadual. E aí eu fui em 2009 para a rodoviária. Estou até hoje lá, né? Estou até hoje, só que estou de licença, né? Onde cheguei a ser comandante do posto aqui de Joinville. Comandei o posto 18, né? Que é o posto que atende a rodovia do Arroz, rodovia de Garuva, Itapoá. Comandei ali até fevereiro de 2021. Né? Hoje, se eu estivesse trabalhando, eu estou na função de auxiliar do comandante regional. E daí inclui os postos da região. Posto de Joinville, Enseada, Campo Alegre. E antes incluía Canoinhas também. Mas aí Canoinhas não pertence mais. Ficou pro meio oeste, né? Uhum. Sou casado há 24 anos com a minha esposa, uma bênção, né? Ana Lúcia, joinvilense. Ela falou assim, tu não falar de mim, tu vai ter problema. Faz teu nome, Faz teu nome, isso aí. Temos 4 filhos, né? Joinvilense, aí, bênção de Deus. O mais velho, 23 anos, cirurgião dentista. Aí tem a Giovana, que tá aí com a gente, 19 anos, tá fazendo vestibular para medicina. Aí temos a Júlia, tem 16, está fazendo ensino médio lá no Colégio Agrícola, né, de Araquari. E o William, que tem 14 anos, que está terminando o ensino fundamental. Sou pastor auxiliar na IJAD, Igreja Evangélica Jardim de Deus, né, onde eu congrego há 16 anos, né, minha primeira e única igreja. Né, então estamos lá. Eu sempre gostei de falar de política, mas eu nunca pensei em ser político. Que existe uma diferença. Você gostar do assunto política... Que deveria todo mundo gostar um pouquinho, pelo menos. E você ser político. Então, nunca tive essa ideia. Né? Nunca tive essa ideia. Mas sempre trabalhei também como pastor, como obreiro. Né? Antes de ser pastor, eu era obreiro. No terceiro setor que a gente fala, que é a questão voluntariado. Então, a gente fazia evangelismo na penitenciária. Fazia evangelismo nas ruas, tirando morador de rua, dependente químico, levando para tratamento no centro de recuperação. Eu vendi muito picolé no final do culto, espetinho de churrasco para pagar a internação, porque você interna os caras, você tem que pagar a internação. Né? Então era ali no final do culto vendendo picolé, vendendo... Mas que legal, cara. Né? Vendendo espetinho para pagar a internação do pessoal, né? Porque você tinha um compromisso. Naquela época, né? Era R$500 a internação, você tinha 4, era R$2.000. E aí você tem que bancar, né? Não tem... E aí lá no final do culto, o pessoal, estão vendendo picolé, estão vendendo espetinho, faziam uma feijoada no final de semana, aí já dava uns 3 meses de internação. Dá uma respirada. Já dá uma respirada. Mas Deus abençoou também. Às vezes, quando eu estava na penitenciária, o pessoal falava assim: "Ah, você policial aqui, levando a palavra pros presos aqui?" Eu falei, cara, se ninguém fizer, a sociedade já tá, desculpa, né, um inferno. Se ninguém vir aqui resgatar as almas, vai só ficar pior. Eu não tenho problema nenhum. E esse sistema se retroalimenta, cara. Eu falei, eu não tenho uma chance de você romper o ciclo. Eu não tenho problema de prender, fazer meu trabalho como policial. Mas se também do outro lado eu puder levar uma palavra para que essa alma mude de vida,
que tem esperança, por que não? Por que não? Né? Cristo morreu para todos. Né? Então eu sempre gostei dessa parte, né? Política, social, sempre gostei, sempre fui envolvido, mas nunca pensei em ser político. Em 2020 eu fui acometido do Covid e estava naquele protocolo do Mandetta, do Capeta, sei lá de quem que era esse protocolo, fica em casa e morre. Até o último, até aguentar. E aí fui pro hospital, meio maleixo. Cheguei lá, médico lá do outro lado, 15 metros de distância. Não sei o que você tem, mas fica em casa, né? Eu não tinha nem... Não tinha esse negócio de proximidade, né? Camarada todo cheio de proteção. Parecia tava indo colher mel. E longe, né, cara? Longe, tipo, do outro lado da sala, né? Do outro lado da sala. 2020 foi o boom, né? Tinha mais pergunta do que resposta. Era o foco, né? Era o foco. Isso foi no domingo. Na quarta-feira eu voltei, queimando de febre. Vou te dar um remédio aí, você vai pra casa. Sábado, cara, não tinha o que baixar a febre, não tinha o que resolver. Voltei no médico, raio-x, tudo tomado, pulmão, oxigênio baixo na artéria, tudo ruim. Eu vou te passar uns remédios e você vai pra casa. Eu falei, doutor, se eu for pra casa eu vou morrer. Se eu for pra casa eu vou morrer. Plano de saúde, particular. Eu falei, se eu for pra casa eu vou morrer. Vou ver então pra te internar. Era sábado, quase meia-noite pra domingo, me internou. Né? Me internou. Eu não culpo eles, porque eles também estavam sofrendo uma pressão política. Uma pressão da mídia vermelha também. Sim, muito. Os médicos não tinham poder de opinião. Sim. Eles não tinham poder de opinião. Né? Me internaram. Domingo à noite eu já fui transferido às pressas pra UTI. Ele queria que eu fosse pra casa. Que loucura, bicho. Domingo à noite já fui transferido às pressas pra UTI. 3 dias depois já estava entubado. 3 dias depois já estava entubado. Tá? Na noite que eu fiquei 4 dias entubado. Na noite que o médico falou com meus amigos que eu ia morrer, falou, infelizmente não tem mais o que fazer, tá com o pulmão 100% tomado, não tem mais nada, não reage, não tem. Né? Deus limpou meu pulmão 100%, limpou meu pulmão 100%, e no outro dia de manhã eles estavam me desentubando. Para quem ia morrer naquela noite. Né? Um dia depois já estava no quarto, já saí da UTI, um dia depois já estava no quarto. Uma semana depois de ser desentubado, eu já estava saindo do hospital para ir para casa sem sequela, 100% bom, sem nada. O pessoal no hospital me olhando como se eu fosse um fantasma, assim. O pessoal vinha me entrevistar. Era loucura, né, bicho? O pessoal vinha me entrevistar, assim, porque assim, você estava morto, uma semana depois você está indo para casa vivo, 100% vivo, assim, sem sequela, sem nada, com a saúde. Né? Deus fez um milagre, não tem outra. Entendeu? E aí, desde aquela vez, eu comecei a falar pro senhor, não é pela minha beleza, ou pelo meu charme, pelo meu carisma, ou... Né? E tá longe, né? Não é por causa, não é nada disso que o senhor me trouxe de volta, né? Eu sempre digo que existe a beleza interior, é o que conta, né? Não é pela minha simpatia que o senhor me trouxe de volta, né? Alguma coisa... Né? Algum propósito o senhor tem, né? Algum propósito o senhor tem. Eu sei que muitas igrejas, até quem assistir, né, ao nosso programa aqui, obrigado, você orou. Eu sei que igreja evangélica, igreja católica, muitas pessoas oraram por mim. E eu agradeço. Eu tô aqui hoje, eu devo as orações. A minha igreja ficou em 24 horas de oração. Né? E perguntando ao senhor, em 2020, ainda me falaram, logo que eu voltei, né? O pessoal, por que você não sai vereador? Porque como eu sou policial da ativa, eu não preciso estar afiliado, não precisava estar afiliado. Eu podia entrar pela janela. Enquanto não tivesse a convenção, na convenção do partido, eu podia entrar sim, porque que nem ele que é civil, ele tem que já se filiar antes, aquela coisa toda. Mas eu, como policial militar da ativa, eu não posso ser filiado a partido. Então já entro já na convenção. Eu vi como é que é? Olha o nome dele, né? Ele é nobre, meu. É uma nobreza. É plebeu. Até pro pessoal saber, né? Marcelo Fernandes Nobre, né? Por que nobre? Porque é sargento nobre. Porque quando eu entrei na polícia, eu ia ser Marcelo 5. Eu falei, não, isso é coisa do Rambo, né? Marcelo 5, cara. Isso é coisa de Rambo, né? Rambo 5, né? Aí eu falei, não, pô... E Fernandes? Não, Fernandes é 3. Eu falei, Marcelo 5, Fernandes 3. E Nobre? Mas Nobre é bem esquisito. Não, é meu sobrenome. Aí, não, então tá. Aí fui soldado nobre, sargento, cabo nobre, e hoje sou sargento nobre, né? Então... Não tive interesse. E esse ano, novamente, começaram. Vai sair, não vai sair. Mas a mesma galera, não? Sim, a mesma galera. Né? Amigos ali.
Porque como você é pastor, como você já foi chefe na polícia, como você já foi comandante, você tem um perfil de liderança. Deus nos dá esse dom, né, da liderança. Eu vejo que tudo é um dom de Deus. Sim. A comunicação, a liderança, tudo é um dom de Deus, né? E o pessoal identifica. Aí, por que você não sai? Por que você não sai? Eu de novo falei, não tem interesse. Não tem. Mas eu pensei comigo, poxa, eu não fiz uma coisa importante. Orar sobre o assunto. E aí comecei a orar. Comecei a orar. E um dia eu orando, o senhor me trouxe aquela frase que a gente conhece bem. Que eu até brinquei, porque quando eu vi na página dele, eu falei assim, acho que o Elber me copiou. Né? E que é aquela frase do Edmundo Burke, que diz, né? Para o mal triunfar, basta que os bons não façam nada. Mas se isso queimou no peito mesmo, queimou. Aí eu falei, pai, eu sei que bom só tem o senhor. Eu sei disso. Detalhe, eu não conhecia o nome. É verdade. Eu conheci depois. Eu falei assim, bom só tem o senhor. Bom só tem o senhor. Mas, né, eu entendi o recado. Só que vamos ter alguns detalhes. O senhor vai ter que convencer minha esposa, porque esse ano eu me aposento na polícia. Eu só vou ficar dando aula, eu sou pós-graduado em trânsito, como eu falei pra ti, né? Sou pós-graduado em trânsito, sou pós-graduado em gestão de pessoas. Eu dou aula nos cursos de formação de instrutor da autoescola, diretor da autoescola, formações de agentes de trânsito. Eu formei os últimos guardas municipais aqui de Joinville, Balneário Camboriú. Então é com você que eu tenho que falar. Né? Então, assim, eu sou professor nessa área. Então, a minha ideia, como professor, como pastor, é ficar ali. E eu ia ter mais tempo para a família, né? Eu falei, o senhor vai ter que convencer a minha esposa. E o senhor vai ter que convencer meu pastor. Que em 20 anos de Jade, o pastor Facchini, ele nunca apoiou ninguém ostensivamente. Nunca apoiou. E ele vai ter que me apoiar. Só que não é esse apoio, eu te abençoe, tchau. Eu vou pedir para ele fazer um vídeo, eu vou pedir para ele me abençoar, né, na igreja, né? Não pedir voto, que é crime eleitoral, mas me abençoar na igreja, aquela coisa toda, né? Fui falar com a esposa. Amor, assim, não, eu acho que você tem que ir. Eu falei, tu tem certeza? Tu sabe que eu sou comprometido. Tu lembra quando eu era comandante do posto, né? Não tem horário, ainda mais na política. Não vai ter horário, não vai ter dia, não vai ter... Eu vou trabalhar. Se eu for, eu vou trabalhar. Tu me conhece? Tu tem certeza? É o ano que eu me aposento. Tu tem certeza disso? A verdade é ele que não tinha certeza. Não, é que assim... Tem certeza? Porque eu tô um pouco em dúvida. Você me der um... Às vezes se falar um talvez, eu já não... Não foi um sim. É porque assim, você tem que digerir tudo isso. Fala assim, não fazer o seguinte, pensa melhor. Você tem que digerir tudo isso. Entendeu? E aí ela falou, vai. Eu falei, então eu vou. Aí fui falar com o pastor Facchini. Aí cheguei pro pastor e falei, pastor. Mas eu esperava que o meu pastor dissesse pra mim, nobre, não vai, cara. Não vai. Bicho, não se mete nisso. Tu tem um nome, tu tem uma carreira, não se mete nessas coisas. Entendeu? Daqui a pouco o pastor vira pra mim e falou assim, nobre, eu penso que você tem que ir, precisamos de pessoa com teu caráter, precisamos de pessoas como você, vai, eu te abençoo e te apoio. Falei, pastor, mas eu não quero esse apoio de vai, te abençoo e te apoio, eu quero que o senhor, nós vamos fazer um vídeo, o senhor dizendo que eu sou o seu candidato, coisa que o senhor nunca fez, né? O senhor nunca, ele é coronel aposentado da polícia, aí, pastor há 20 anos do Ajade, coisa que o senhor nunca fez, o senhor vai fazer um vídeo comigo dizendo que eu sou o seu candidato, né? E o senhor vai me abençoar na igreja. O senhor vai me abençoar na igreja. O senhor tem certeza? Vamos fazer. Aí eu falei, então é contigo mesmo, pai. É contigo mesmo. Aí eu falei assim, já que o senhor... Eu sou militar, não tenho dificuldade em obedecer ordem. Não era meus planos, mas agora é. Tua missão. Então, já que o senhor me deu a missão, eu vou. E aí vesti a camisa. Entendeu? Vesti a camisa, falei, não, agora vamos correr atrás. Vamos atrás de partido, vamos atrás disso, vamos atrás daquilo. E vamos pra cima. Quem põe a mão no arado não olha pra trás. Não era meus planos, mas agora se tornou. Agora se tornou meu plano. Tornou meu objetivo. E como é que você chegou no Patriota? Eu mandei e-mail pra 3 partidos. Tudo em oração, né? Orando, pedindo, tal. Mandei e-mail pro presidente do PL, que é o Jorginho, ou e-mail oficial do partido, né? Mandei e-mail pro Sérgio Mota, que é presidente do PR, na época ainda o Moisés não estava no PR, né? E mandei pro Patriota. Com o mesmo texto. E falei pro senhor, para mim saber que isso não é da minha carne, só me responda um. Os outros nem me responder, não me respondam. Nem para dizer assim, muito obrigado.
PL nunca me respondeu, nem para dizer, ó, recebemos, estamos analisando, não foi dessa Você vez. elege pra tu ver se não responde. O PR nunca me respondeu, nem para dizer, beleza, tal, obrigado pelo seu interesse, nunca respondeu. E o Patriota, isso foi final de março, você vê como é tudo louco o negócio? Isso foi final de março. O meu comandante, ele estava respondendo pela companhia de Blumenau, que daí pega o posto de Blumenau, Gaspar, Taió e Aurora. E eu tava viajando com ele na época ali, o nosso comandante regional. Quando eu falei para ele que tava indo pra política, ele falou assim pra mim, cara, mas tu nunca falou nisso. Eu falei, porque não era meu plano. Mas agora é o plano de Deus. E eu vou. E aí, falei essa história pro Wanderson, que é o presidente do partido, né? E no dia 11 de abril, ele entrou em contato comigo. Falou, quero te conhecer, vamos conversar. E aí começou toda a história. E eu pedi para Deus também, eu falei, Senhor, eu quero ir num partido que tenha os valores, Princípios, né? Os princípios, porque senão não dá. E eu sempre deixei claro com eles, pessoal, eu tô indo numa missão, eu tô indo por Deus. Deus trabalha com princípios, o diabo trabalha com legalidades. Então eu vou do meu jeito. Porque assim, é difícil dizer assim, mas eu não tenho dificuldade em cumprir missão, sabe? O militar, ele tem isso mais fácil, entendeu? Claro, eu trabalhei com colegas que não dava para dizer a mesma coisa. Não é entendeu? padrão. Não é padrão. Mas eu sempre tive tudo que na igreja, onde eu estive, me dê a missão e eu vou até o fim, entendeu? Eu vou até o fim e vou cumprir essa missão. Então eu deixei isso claro para eles, pessoal, agora é o meu objetivo. Eu vou e vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou fazer a vontade de homens. Eu deixei bem claro pro partido também. Então, nunca me ofereceram nada de errado também. Nunca me colocaram nenhuma bola cruzada, né? Mas eu já deixei claro meus termos, né? Mas muito menos louco que o Cabo Daciolo, o Sargento Nobre, né? De militar e crente, ele é o mais são. Pastor, né? É o mais são, né? O Cabo Daciolo deixava a gente um pouco em choque. Você falava, meu Deus do céu, irmão, dá uma segurada que você tá... Tava indo bem, agora você começou a me assustar. E você, Elber, conta pra nós a tua saga, cara. Como é que tu... Falando da Daciolo, eu só me assustei quando ele falou que o negócio de pessoal, né? Pô, militar é loucura, pessoal, né, e é crente pro pessoal não dá, né? É loucura. Nem cabe quase na mesma frase, o negócio parece ser besteira. E você, Elber, como é que foi a tua chegada, enfim, até aqui? A gente sabe um pouco da tua história, porque eu te via na televisão até mais do que eu queria, mas... Mais do que eu queria. Você sentiu a pressão, não? Ele já meteu no paredão aqui, rapaz. Mais do que eu queria, mas tu era um metido. Tu tava o tempo todo lá, que às vezes você tava fazendo até propaganda, do nada o cara aparecia, né? Aparecia do nada. Nem era horário dele, tá? Tá tentando consertar, viu? Mas não dá nada. Rafa, multimissão, né? Multimissão. Me dá a missão que eu cumpro. Vou pegar o gancho do Nobre aqui, ó. Fera, deixa eu te falar. Eu tô há 18 anos na área de comunicação. Comecei no rádio, na 107, com o pastor Edson Bruno. Foi o mestre. Foi o cara que Agora me ensinou. notícias do mundo mutável. Do mundo mutável. Ele é um cara que me ensinou como fazer rádio. E de lá para cá a gente veio numa crescente. Eu fiquei 4 anos como voluntário da 107, trabalhando como representante comercial, mas sempre fui da área de comunicação. Depois montei uma produtora, depois fui para uma televisão, uma TV Babitonga, que não existe mais, é TV fechada. Comecei a trabalhar com a comunidade lá na TV Babitonga. Depois fui para a TV Brasil Esperança, trabalhei com o Jair da Belém, meu amigo Jair da Belém. Que está se recuperando do Covid, né? Sofreu. Inclusive, eu estive num evento aí que fizeram em apoio, em homenagem a ele. Não encontrei ele lá, porque cheguei antes e ele chegou depois, mas eu fiz questão de estar presente. Foi um grande amigo e foi a primeira pessoa que eu dividi o estúdio numa TV aberta. Ô, filho de Deus. Exatamente. Ô, filho de Deus. E assim, o que acontece? Nós trabalhamos juntos lá, depois... apresentei o Jornal do Meio-Dia da TV Brasil Esperança e ali a Record me achou. Então, dali eu fui e fiz um teste lá, teste piloto, com mais 12 renomados jornalistas. E eu, pequenininho, fui lá de calça jeans, camisa normal, o resto foi tudo de terno. Eu fui lá, porque não fomos no mesmo dia, fui descobrir isso depois.
E eu fui lá, fiz a apresentação, lendo o TP, fazendo propaganda e tal, todo o teste conforme o modus operandi deles. Aí eu fiquei agoniado, pensei, poxa, cara, sair de uma TV pequenininha para uma TV grande, o sonho de consumo de qualquer jornalista, qualquer comunicador, porque jornalista eu não sou até hoje. Eu sou jornalista de profissão, não de formação. Eu sou formado em marketing. E daí eu fui fazer o teste. Fazendo o teste, eu cheguei lá, eu saí de um estúdiozinho simplesinho, de madeira, todo feito com dificuldade. Cheguei lá, o cara entrou no estúdio, ligando LED, ligando tudo. Falei, cara, isso aqui é um sonho de consumo. Eu fiz o teste, ela me chamou no carnaval, a diretora, que é a Drica, foi a melhor chefe que eu tive no jornalismo, foi ela, a Drica, Adriana Fermiano. Ela me chamou no carnaval, eu liguei para minha esposa, nunca me esqueço desse dia. Eu liguei para minha esposa e falei assim, amor, eu não sei se é trote, mas parece que alguém está querendo que eu faça um teste na Record aqui de Joinville. Eu não sentia a parte da cintura para baixo, da felicidade que eu estava. Eu não conseguia sair da cadeira. E a minha esposa do outro lado chorando de alegria. Falou, poxa, olha que legal, tu tá no teu sonho e as pessoas estão te vendo e tal. Então, fiz o teste, ok. Deu o segundo dia, eu falei, eu vou ligar para ver como é que tá, tal, né? Daí eu liguei, mandei mensagem. Oi, tudo bem? Já saiu o resultado, né? Escolheram já o apresentador? Aí ela falou, não, filho, não, querido. Não, ainda não, amor. E ela fala assim, né? Não, amor, e tal. Aí no outro dia, e aí, já saiu o resultado? Não, amor, ainda não, mas tendo resultado eu te retorno. No outro dia eu lá. Fica calmo. Não, fica calmo. Aí chegou no quinto dia e falou assim, não me manda mais mensagem. A hora que eu tiver resultado, eu vou entrar em contato contigo. Eu falei, tudo bem. Você não pensou em nenhum que você podia ter prejudicado. Passaram-se 3 meses. Era você, mas tanto você mandar mensagem. Eu tava pensando em ser você, mas eu acho que você vai me incomodar muito. Passaram-se 3 meses. Um certo dia, minha esposa falou assim, amor, eu cheguei em casa do jornal, da TV Brasil Esperança, cheguei em casa, ela falou assim, amor, vamos desligar os celulares e vamos dormir. Meu mais velho era pequeno e vamos acordar quando o sono acabar. Porque nós dois estávamos muito, a cabeça muito cheia, porque o salário lá era muito pequeno. Então a gente sempre tinha que fazer um bico fora, tal. Ganhava na época R$700 na televisão, casado com um filho, né? Aí você faz a conta aí. Então o que acontece? Eu tava lá e ela falou assim, vamos dormir, ok. Eu peguei, deixei meu celular no silêncio. É engraçado que todo mundo acha que o camarada que trabalha na televisão vai sonhando. E o que acontece? Eu peguei e coloquei no silêncio. Daí eu peguei e falei assim, alguma coisa disse pra mim, não coloca no silêncio. Deixa normal lá no cantinho. E minha esposa desligou o celular. Fomos dormir, dormimos. 6 horas, toco meu telefone. Tocou meu telefone, eu atendi. Olá, tudo bem? Eu sou o diretor da RIC TV Record. Quero falar com você, porque você foi escolhido para ser o novo apresentador do Jornal do Meio-Dia, na época, né? Cara, eu tava com sono. Eu levantei, dei um pulo na cama. Fui, tomei um banho rápido. Botei a roupa. Falei, onde é que tem que ir? Você tem que ir aqui primeiro, depois ali, depois não sei o quê. Falei, não tem problema. Eu com meu Cadete 1.6, sem ar-condicionado, linda demais da conta, que foi uma benção para mim. Fui lá na Expogestão, apertei a mão. A partir de hoje, tu é apresentador do Jornal do Meio-Dia. Falei, caraca, e agora? Daí fui lá para a TV no mesmo dia, conversar com a diretora de jornalismo. Daí o meu nome é Erielber. Esse é meu nome de registro. E daí eu cheguei lá, ela falou assim, oi, tudo bem, Erielber? E daí ela olhou assim, eu tenho um problema contigo. Eu falei, você usava Erielber na sim, porque é meu nome, né? Então, o que aconteceu? Você sabe que o nome do William Bonner não é... Não. É José William Bonner. É o William Bonner, não é Bonner, né? Essa é boa. Aí é o seguinte, eu conversando com ela, ela falou assim, eu tenho um problema contigo. Eu falei, não é nem contigo, é com o teu nome. Eu falei, poxa, mais uma pessoa que tem problema com o meu nome, tá tudo certo. Mas ela falou assim, eu preciso melhorar o teu nome, eu preciso tirar o Eri e colocar só Elber, para ficar mais fácil para as pessoas falarem o teu nome. Eu falei, tá, cara, pode chamar de Xirra, de He-Man, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Eduardo, vamos colocar Eduardo. Fala qualquer coisa, cara. O importante é eu estar aqui. Daí ela deu risada, mas assim, eu falei, então coloca um H na frente para ficar mais chique, então. Aí nasceu Elber Sá, né? Então, assim, ali, a RIC TV Record, na época, depois NDTV Record, foi um espaço onde muita gente acabou me conhecendo pelo meu trabalho, né? 9 vezes campeão do Ibope, nunca perdi nenhum Ibope para nenhuma emissora. A gente fazia um trabalho
de atendimento à população, de atendimento de demandas, buscando soluções aos entes públicos. E esse trabalho, obviamente, chama a atenção da política. Mais de 30 vezes convidado para sair de algum pleito, vereador, várias vezes. E ameaçado quantas vezes? Inúmeras vezes Eu tô ameaçado. ligado, imagina. Inúmeras vezes ameaçado. Inclusive, agora, nesse pleito, a gente caminha com ameaças, porque a gente está trabalhando com algumas pautas que são mais tensas e verdadeiras, que a gente precisa defender princípios, valores, Deus, pátria, família, liberdade, e a gente trabalha, por exemplo, eu sou contra, totalmente contra a questão do banheiro trans, banheiro unissex, só que eu não sou contra o homossexual de forma alguma. Eu falo, eu tenho respeito para com todas as pessoas. Dizendo isso, eu coloco uma observação aqui, um meu coordenador é homossexual. E é um baita profissional e um grande cara que a gente tem um apreço muito grande. Então não é se o cara é baixo, é alto, se é negro, se é branco. A gente tem que parar com essa besteira de segmentar as pessoas e achar que uma merece mais do que a outra. Nós temos que entender que o ser humano merece o respeito, o ser humano merece a oportunidade e ponto final. Então é uma defesa. Essas divisões, na verdade, elas só criam mais rixa, né? Sim. Não, a gente fica faccionando. Mas a intenção é essa mesmo. Exato. Então, assim, eu sou contra isso. Então, às vezes o que acontece? Eu sou contra a militância. Vou militar em favor de tal causa. Peraí, militância nunca chega a lugar nenhum. Por exemplo, empoderamento feminino. Não existe empoderamento feminino. Existe o fortalecimento da mulher para que ela possa ser ouvida e ser respeitada sempre como tem que ser. Então, empoderamento é uma palavra muito... Até estava falando com uma especialista no assunto, ela falou uma palavra que é uma linha tênue. Ela leva para um radicalismo que é desnecessário. Sim, sim. Né? Então, empoderamento então quer dizer que a mulher agora aí vai... Justamente a questão da palavra de Deus, né? Sim. Então a mulher não pode ser submissa. Não, peraí, ela é submissa ao homem, mas o homem tem que amar ela de forma... De dar vida mesmo. De dar vida, não tem história. Sacrificial, né? Mas você viu a passagem lá, quando o senhor fala disso, o senhor fala assim, né, em maridos, amem ela como Jesus amou a igreja. O que Jesus fez pela igreja? Deu a vida. Deu a vida, exatamente. E aí, isso. que mulher que não vai querer ser submissa de um homem que dá a vida por ela? Exatamente. Sacrificaria por ela. Então, assim, o que acontece? Nós estamos trabalhando nisso hoje, né? Depois de alguns anos de trabalho na comunicação, 18 anos, 6 anos na RIC TV Record, onde foi aí o local onde a gente foi mais visualizado. E trabalhamos e avançamos em 27 cidades na região nordeste do estado e atendendo demandas e resolvendo também problemas. Eu resolvi mudar, sair de um lado do balcão e ir para o outro lado, né? A gente, como jornalista, chegou a um ponto que a gente falava tanta verdade que a perseguição era absurda. Por exemplo, eu não poderia entrar numa subprefeitura a mando de políticos. Você não pode entrar aqui para perguntar nada porque você ouve aqui e chega lá e fala o que foi falado aqui. Eu falei, vocês querem o quê? Que eu invente historinha? Inventar historinha a gente não inventa. Eu já te encontrei nessas quebradas aí. Então. Então isso acontece muito. Então o que acontece? Eu falei, eu vou para o outro lado do balcão. Outro lado do balcão para quê? Para justamente brigar por situações onde nós temos que trazer investimentos na saúde para Joinville. Você fala, cara, mesma coisa, assunto dos velhos políticos que promete um monte. Acelerar a BR-280. Não, mas vamos lá, vamos a dados. Por exemplo, reajustar a tabela SUS. Há quanto tempo não é feito isso? Há mais de 10 anos. Sabe o que repercute isso negativamente para a saúde no Brasil? Menos 34 mil leitos para os hospitais por conta do engessamento, da parada. É uma conta que não fecha. Não fecha, não adianta. Então o que acontece? Se eu reajusto a tabela SUS, eu disponibilizo mais 34 mil leitos, eu forneço às pessoas exames, a questão de terceirização de exames que é necessário, muitas vezes não... O hospital público ele não consegue atender a demanda, é feito de forma tranquila e célere e as filas diminuem consideravelmente. Outra coisa, você sabe que o Hospital São José, o Joinville arca com 40% do orçamento da cidade para pagar a conta do hospital que não é municipal, é regional. Ele tinha que ser, a conta tem que ir para Floripa. Aliás, Sargento, alguma coisa... Boa sorte para você, mas... Então, é um trabalho... Isso é uma briga nossa. É uma briga nossa. Então, o que acontece? São situações que a gente vai brigando sempre. Mas vamos lá, voltando à minha história. Eu sou 18 anos casado com a mesma mulher, tá? Com a mesma esposa. Vou fazer igual o Nobel. Diana linda. Faz teu nome. Tenho 2 filhos maravilhosos. Aprendeu comigo. 2 filhos maravilhosos. Um gringo. O Benjamin, de 11 anos, que nasceu em Joinville, e o Isaac, que nasceu nos Estados Unidos.
Ele nasceu lá, a gente ficou 6 meses lá, eu fui para estudar, conhecer. Achei que tu não voltava mais. Não, eu fui com data marcada para voltar. E a gente ficou 6 meses, que é o status do visto lá, e voltamos, né? Então, assim, é uma família maravilhosa que Deus me concedeu, e eu luto todos os dias, primeiro, porque Deus me dá força e porque eu preciso olhar para os meus filhos, como já aconteceu, e ele olhar para mim assim, pô, pai, tu é guerreiro, né? Poxa, que legal, eu quero estar andando contigo, pai, isso é muito gostoso. Porque o legado que a gente deixa para nossa família é importante demais, porque isso reflete para a população de forma descomunal. Então, o que acontece? Eu, Elber Sá, hoje, você viu na rede social, estou recebendo retaliação, estão tentando lacrar o meu comitê. Aliás, boa localização do teu comitê, hein, Albert? Ótimo. Você tá de brincadeira. Já deram amantes, já inventaram historinha dizendo que eu tô devendo para Deus e todo mundo, que eu faço, que eu desfaço. Eu sei que o jogo é sujo, eu sei. Mas daí o cara pergunta, até um cara veio me criticar, porque cristão bom é dentro da igreja. Eu falei assim, cara, ser cristão dentro da igreja é fácil. Nossa, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Agora eu quero ver você ser luz na escuridão, você ser sal na terra. Sai das 4 paredes. E se a igreja não se meter, se a igreja não se meter na política, a política vai se meter na igreja. É inevitável. Então, vai calar a igreja. Quando me convidaram para sair pelo Patriota, primeiramente a gente foi convidado pelo senador Jorginho Melo para sair a deputado, e depois, mas não do PL, num partido pequeno que viesse caminhar junto com o PL, com o presidente Bolsonaro. Não deu certo porque nós fizemos um trabalho com republicanos, começamos a construir, isso agora em janeiro. Só que daí o governador Moisés foi para os republicanos e eu falei, não, estou saindo fora. Vazei. Entrou por uma porta e saiu por outra? Vazei. E assim, o presidente do republicano, sabendo que eu não sou a favor do atual governador, do seu trabalho, ele disse, Elber, fica tranquilo que nem dei entrada no TRE do teu cadastro, do teu registro. Falei assim, ótimo, gostei de ti, beleza. Aí fui pro Patriota, fui convidado, o Fábio e também o Euclides, que são articuladores do Estado e também nacional, e também o Wanderson, que na época era o presidente, articularam e falaram, não, vamos pro Patriota, que é um partido pequeno, é um partido que vai aí eleger um federal e 2 estaduais. Você está na frente de 2 eleitos, em nome de Jesus. Estamos trabalhando para isso. Glória ao Senhor. E o que acontece? Esse trabalho de filiação foi um trabalho muito engraçado, porque eu saí do Republicanos no penúltimo dia antes do período para fechar. No último dia, o Patriota, eu no telefone, dá cadastro aí, imprima aqui. Eu parei num comércio, imprime a filiação e tarará, bati foto, mandei. O negócio, assim, foi muito louco. Mas eu queria estar alinhado com o partido que estivesse fechado com o nosso presidente, nosso presidente Bolsonaro. Esse sempre foi o nosso intento, porque eu sempre fui bolsonarista, não caí de paraquedas aqui. Então, porque a gente, obviamente, né, primeiro a gente olha assim, poxa, o cara que defende a família, tu já olha, não, é da direita, defende a família, defende os valores, como Deus, como, por exemplo, eu inúmeras vezes em algumas emissoras de televisão, eu falava a palavra Deus e eles mandavam eu calar a boca. Não fala Deus, tá falando muito Deus, para de falar Deus. A gente sabe que isso acontece. Então, se eu estou ali defendendo isso, obviamente porque eu sou de direita, e sempre fui bolsonarista, porque eu sempre digo, o nosso presidente Bolsonaro, pode falar o que for dele, até ele fala isso, né? Mal educado, porque é grosso, porque não sei o quê, mas está lá fazendo o que precisa ser feito para o nosso Brasil crescer. Os números mostram isso. E a gente tem que valorizar isso. Porque antes roubavam, pintavam e bordavam, porque eu compro picanha. Peraí, qual é o contexto que você está falando isso, cara? Vamos ver os contextos aí. Não fecha a conta se tu analisar o contexto, onde tem guerra, onde tem pandemia, onde tem uma coisa. Isso não é justo fazer essa análise. Pegar o gancho do Elber, nós viemos de uma crise econômica, Brasil quebrado, né? uma pandemia e uma guerra. E não faltou dinheiro. Se fosse em outro contexto, talvez nós estaríamos quebrados ao extremo. Quando você viu um argentino e um paraguaio atravessando a fronteira para abastecer o carro no Brasil, quando você viu isso? Né? Sempre foi o contrário. Então, assim, agora estão vindo embora. E assim, eu vou te falar, Rafa, no Congresso Nacional existe uma situação que o Bolsonaro sofreu demais nos últimos 4 anos.
o presidente ele não governa sozinho. Ele não governa se não tiver o Congresso Nacional, se não tiver o Senado e se não tiver uma pedrinha no meio do caminho chamada STF. A gente sabe disso. Eu acho que até no momento ele achava que dava. Achava. Ele disse isso. Achava que dava pelo poder que tinha, mas o que acontece? De todos os projetos que ele levou para o Congresso Nacional, somente 15% avançaram. 15%. Ou seja, é quase nada. E os que passaram com dificuldade. Por que isso acontece? Porque os caras que estão aqui, sendo candidato A, B ou C, se dizem bolsonaristas e chegam lá, vou votar o que o partido está mandando, vou votar o que não sei o quê. Aí o líder de governo está lá, o presidente pensa algo, o líder do governo está lá e não está alinhado com o presidente. Por quê? Porque deve ter algum negócio aqui. Rabo preso, né? Rabo preso. Veja bem, né? Então o que acontece? Eu chego aqui e pergunto, ô líder do governo, então qual que é a orientação do nosso presidente quanto à votação da PL, da PLO, qual que é a orientação? A orientação é X, ok, mas o Bolsonaro quer o Y, o presidente quer a opção Y. O que acontece? Os deputados que estão alinhados com o presidente, assim como eu quero estar nesse alinhamento, ligam para o presidente, mandam mensagem para a assessoria, para o presidente e falam, eu quero 2 minutos, ou eu quero saber tal coisa. Informação direta com o presidente para que todas as pautas de evolução e crescimento do Brasil aconteçam com alinhamento com o nosso presidente. Que acelera muito, né, cara? Demais. Então, Não assim, ficam ainda e volta, precisa arrumar isso aí, tem que ver isso aí. Vai assim, 2 anos num processo aí. só pra... Quer ver nas reformas grandes mesmo. Exatamente. Então, assim, só para entender, tem inúmeras situações que não existem só a confecção ou a fabricação, vamos lá, fabricação de leis. Não, tem a revogação de leis. Você não tem noção da quantidade de leis absurdas, fúteis. Vai ver as eleitorais. Você tá doido, rapaz? Tem o Dia Nacional contra a Gordofobia. Ô, irmão, você tá de brincadeira comigo? O Dia Nacional contra a Gordofobia. Como é que um cara que se diz deputado federal adianta um projeto de lei como esse daí? E como é que você aprova isso? Muito tempo livre. Você tá doido, irmão? Então, assim, pouca prioridade. O Brasil tá bom. E fora as coisas que afrontam a família, né? Aí a PL para legalizar casamento familiar ali, pai e filha, filha e, e Agenda mãe. Socialista 2030 da ONU. Muita gente não sabe o que significa isso, mas ela vem maquiada com uma entre aspas, uma maquiagem chamada desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 ela vem para confrontar todos os princípios que nós preservamos, principalmente os cristãos. Nós estamos falando de ideologia de gênero, nós estamos falando de aborto, nós estamos falando de inúmeras situações que vão confrontar o que eles querem. E a esquerda já deixou claro que eles querem o quê? Que a ONU decida o que faremos. Elber, tu está falando uma conspiração. Não, é fato. É fato, está olho nu, só não olha quem não quer. Só não olha quem está cego ideologicamente. Porque a Agenda 2030, eu sou um combatente, eu sou um cara que sou ferrenho contra, de forma ferrenha, a essa agenda. E quem lê de forma tranquila, olha lá, poxa, mas isso aqui tá bonito, né? Questão o agronegócio, Agenda 2030. Eles querem acabar com o agronegócio. Eles querem, assim como na Suíça já está, na Holanda já está acontecendo, eles estão acabando com todas as... Eles querem o povo passando fome para dominar. Não, eles querem que, por exemplo, se faz um negócio desse aqui, o MST vende o arroz que é 20 vezes mais caro. E daí, meu amigo? Quem é que está ganhando dinheiro com isso aí? Sim. Existe toda uma roda que está girando. E fora essa questão da fome, né? Entendeu? Porque daí o político ele vai lá, dá uma migalha pro ser humano sobreviver vira e Venezuela. domina, né? Vira Venezuela. Não, esse negócio do mundo querer opinar no como a gente vive aqui, o que a gente faz com os nossos recursos aqui, é medo da gente, cara. Mas é tudo interesse. Pra tentar escravizar a gente. Porque, cara, eu acho que o cara tá preocupado com a Amazônia. Eu acho que o cara tá preocupado com a Amazônia. Não tá. Pega lá o camarada. Tinha que tá preocupado na época que tinha mato lá no país dele. Pega lá o camarada lá na Alemanha lá. Pega o camarada na Alemanha lá. Aí ele põe o carrinho elétrico dele na tomada lá. Eu sou ambientalista, tô cuidando aqui do carrinho elétrico. Aí segue a tomada. Aí vai lá na termo lá, carvão queimando lá, poluindo tudo. Olha só. Cara, é hipocrisia, né? É hipocrisia, cara. Eles estão de olho na nossa Amazônia porque debaixo do solo. Riqueza. A maior bacia de petróleo do mundo fica na Venezuela. Anos atrás eu não sabia disso. Né? Se você pegar...
País mais rico do mundo nos anos 90, Venezuela. Uhum. O que é uma grande loucura. Né? É um contrassenso, né? E, desculpa, do mundo não, da América. Desculpa, não, do mundo não, eu falei besteira. Mas da América do Sul, era a Venezuela. Era o país mais rico. Era o país mais rico. A maior bacia de petróleo é deles. Eu pensava na minha ignorância que era lá para os árabes, né? A maior bacia deles. E isso se estende para onde? Também para a Amazônia. Uhum. Então, ninguém está interessado Não, os em países... proteger a Amazônia. Eu tava falando Só interessado na riqueza. Que tá lá. Viajando de helicóptero Eu estava falando ontem com um amigo meu especialista em geologia, e nós estávamos conversando sobre essa questão de terra, de água, chuva e tal. E ele contando para mim que a esquerda ela adora trabalhar com uma política do cagaço. Ou seja, vamos fazer uma narrativa onde as pessoas temam pelo oxigênio, temam pelo... o ambiente vai se voltar contra nós como um dragão e vai comer tudo a gente. Todo o pessoal. É assim que eles fazem. Por quê? Ele falou assim, cara, tu pode pegar a Amazônia e pelar ela inteirinha. A chuva não vai parar de cair naquela terra e a terra vai voltar tudo, a árvore, as plantações voltam tudo, porque aquela terra é abençoada. Uhum. Não é ele perguntou assim, a Amazônia vem antes que a chuva ou a chuva vem antes que a Amazônia? Ele fez essa pergunta. Sim. Ele deixando claro que ninguém é a favor de destruir a Amazônia. Não. O que eu quero dizer, o que eu estou falando é que tudo que estão falando da Amazônia, aquela coisa toda, é narrativa. É publicidade. Mas é publicidade de minorias. Eles colocam a gente pra gente sair de casa com luva de boxe. Exato. Exato. Você sair de casa já assim, ó, se vier, eu já te dou. É desse jeito. Então a gente se você, eu sempre digo que o Google ele veio para ajudar a gente a melhor escolher tudo aquilo que a gente entende como certo e errado. Antes era só o Jornal Nacional, era a TV aberta, que enfiavam todas as verdades deles como verdades absolutas para nós. Emburrecimento, né? Então o que acontece? Hoje nós podemos fazer muitas pesquisas e verificar o que é certo e o que é errado sobre inúmeros assuntos. E eu sempre digo, você vai escolher um candidato? Pesquise ele. Verifique o histórico dele. Porque falar, qualquer um pode falar. Mas você pesquisar, fazer um retrospecto, dar uma olhada na história do cidadão, dar uma olhada no presente, verificar como é o caminho da pessoa, perfeito. Aí você vai ter uma análise muito mais coerente. Por que o Lula fala em regular a mídia, regular a internet? Porque quando você adquire conhecimento, quando você adquire intelecto, você cria sua própria linha de pensamento. Então você não tem mais o pensamento da Globo, não tem mais o pensamento daquilo, do outro. Você tem o seu próprio pensamento. E aí você cria a sua própria verdade, que é uma verdade em fatos e não em mentiras. E isso incomoda, porque até ali você vivia sobre mentiras. O camarada dizia que era B, mas não era B, era A, mas você engolia como era B. Tanto que assim, o intelecto de muito do nosso país foi destruído. O camarada chega lá no ensino médio, tem um diploma de ensino médio, não sabe fazer uma redação, não sabe fazer uma fração, não sabe fazer uma porcentagem. Foi destruído. Eu tava falando com um cidadão ontem, o cara não sabia tabuada, irmão. Eu tô falando de um rapaz de 17 anos. Caraca, bicho. Não sabia tabuada. Eu falei, irmão, tu faz o que na escola? A gente estuda o que tá lá. Aí, tio, tá lá, tio. Eu falei, pô, velho. Não sabia tabuada, irmão. Sim. Eu tava no quarto ano, a gente já sabia, tava quarto, quinto ano, já tinha tabuada na ponta da língua. Mas se você dá um relógio analógico com um cara desse, ele se bate, então. Você tá doido, homem? Não, com o algoritmo romano. Nossa. Aí acabou, já era. Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, que é a dominação, né? É isso aí. Escravizar. Ô, gente, deixa eu perguntar pra vocês, a gente indo para as nossas pautas aqui de discussões que a gente acha que são relevantes e para saber a opinião de vocês. Muitas pautas que já são conservadoras, assim, e acho que tá bem claro para a galera. A gente vai provavelmente passar por cima delas, porque já tá bem claro, vocês são cristãos, são conservadores. Como vocês pensam em relação... Às vezes isso não quer dizer muito não, né? Não, mas baseado no que eu penso aí, vocês... E baseado no que a gente falou, né? Não, eu digo isso no geral. Não vai olhar pro verde e amarelo aí e botar de visual fechado não, né, cara? Senão só fazer merda. É igual o camarada assim, ele diz, né? Eu sou defensor da família, eu sou defensor do casamento, dos filhos. Aí você vai ver lá,
Pô, mas o cara tá separado há não sei quantos anos, já teve 500 casamentos, os filhos odeiam ele. Então, pô, pera aí, tem alguma coisa... tem alguma Mas coisa dos outros, errada. ele quis dizer. Ele dos outros. Na verdade, ele tá pensando no geral, né? Maneira geral, Isso, filho dos outros, a mulher dos outros, a família dos outros, Isso aí. a igreja dos outros, o pastor dos outros, Tá padre tudo dos outros. certo. Mas falar pra vocês sobre processo eleitoral. Vocês, primeira vez vocês vão brincar nesse game aí. E tem as regras e normas e o jeito como funciona esse negócio que é muito contestável, né? Inclusive o chefe do bagulho todo aí, inclusive eu tenho falado muito dele, daqui a pouco nós estamos de tornozeleira aí. Também não é lá a melhor pessoa que nós queríamos para estar lidando, coordenando a brincadeira. Não é o cara que o presidente da FIFA que a gente queria, né? Bem Pra organizar essa Copa aí. É um camarada que nunca foi juiz, né? É verdade. É difícil. Mas Começa assim, por aí, né? Mas existem muitas coisas em relação ao processo eleitoral, começando lá pela questão dos partidos. A gente tem muito, né, cara? 38 partidos nesse Brasil. É muito fragmentado. Demais. E o que eu tenho falado é que não é só sobre a questão da quantidade de partidos que existem no momento. É que dentro do partido também existem muitos partidos. Que é uma coisa normal, você que foi para os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, que Isso, tem dois isso, lados. isso. É normal ter essas discussões dentro de cada Republicanos e lado. democratas. Isso. Mas tá acontecendo isso dentro de cada partido. Isso. Aí isso fragmenta muito mais. E aí isso deixa o cara muito mais instável em votar com um partido. Porque Eu até uso outro nome. Dentro dos partidos está acontecendo assim, ó. Tá acontecendo assim, ó. Existe o radical e existe o liberal. Então existe aquele que fala, não, tem que ser por isso aqui. O outro puxa para outro lado. Não, esse tem que ser por isso aqui. Então, assim, isso acontece constantemente. Isso é algo palpável, tá? E não é em um partido, são em todos os partidos. E assim, já existe, inclusive, para o ano que vem, já outras fragmentações, vamos assim dizer, de 38 para 45 partidos. E a gente tem que diminuir essa quantidade. não, você tá louco. Não, mas já está tudo. Mas tira o fundão, tira o fundo partidário que você já quebra. Esse exatamente. Esse é um outro ponto que eu ia colocar, né? A gente vê também, tem essa questão que o Weber falou, né? Que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Mas eu vejo também que tem essa questão também do dinheiro e do poder. Compensa. Dinheiro e poder. Porque daí eu sou presidente do partido, o outro também. Vai influência, né? Vamos fazer influência, vamos brigar pelo nosso. Aí tem um quinhãozinho, aquela coisa toda que a gente sabe que, infelizmente, não é o bem comum da sociedade que a gente quer. É o nosso bem comum, em muitos casos. É igual a gente vê, ó, quando o sindicato era obrigatório, aí tinha um sindicato, vamos dizer assim, era um sindicato. Daqui a pouco o sindicato se desmanchava em mais 10 sindicatos. Porque o sindicato do não sei o quê, do apertador de parafuso, porque era só dos mecânicos. Aí depois do... Aí não é mais só do mecânico. Agora é do apertador de parafuso, não sei o quê. Por quê? Por causa do dinheiro. Tu mexe com graxa? Não, Dinheiro, então é outro sindicato. Entendeu? Por causa do dinheiro e do poder. Entendeu? Então no partido não é diferente. Só que nós temos que mudar essa história. É porque a visão do brasileiro, a grosso modo, pelo menos até essa geração nova se renovar por completo, aí, que eu acho um pouquinho mais politizada, ainda é muito partidária. Só que é muito louco que um partido X aqui no Sul, ele é o oposto no norte do país. E isso deixa o cara quase louco. Porque que o cara que é o meu candidato, sei lá, meu deputado estadual aqui no meu estado, ele é um baita deputado, é um cara que eu falo assim, e o senador do partido dele tá fazendo tudo ao contrário lá em cima. Mano, isso é muito louco pra gente entender. E é muito difícil por causa disso. Pô, eu tenho candidato a presidente aí que não é unanimidade no partido. Assim, é muito louco isso, cara. Tipo, deveria ser, no mínimo, unanimidade do partido, você não consegue ser dentro do teu partido, cara. E coisas que a gente vai descobrindo, né? Tem pessoas que vêm pra eleição, Rafael, tem pessoas que vêm pra eleição pelo dinheiro que rola na eleição. Não vem pra ganhar, vem pra jogar só. Então tem candidato aí que só do fundo recebe R$1 milhão só do fundo. Aí fora a caixa 2. Não, Nobre. Fora a caixa 2. Não, discordo de você. Tem deputados que estão ganhando 3 milhões. Cota cheia. Cota cheia. Cota cheia. E ainda mais, assim, ó, o caixa 2. Entendeu? Pô, tem empreiteiras grandes aí que colocam milhões ali. Mas bota em todo mundo pra garantir. Bota um pouquinho em cada um pra não ter. Mas aí eu digo assim, ó, caixa 2. Caixa 2. Então, o que acontece? Tá todo mundo ali. E aí, como o Elber falou, aí quando você vem com uma proposta, você vem com uma bandeira, você vem dizendo, olha, a minha bandeira é Deus, é princípios. É legalidade. Não vou dar legalidade pro diabo. Né? Vamos andar por princípios. Isso incomoda. Porque daí você não trabalha com caixa 2.
você não vai dar... Não tem quinhãozinho, favorzinho. Você não vai dar quinhãozinho para anunciante, você não vai fazer nota fria, Não tem favorzinho. entendeu? Você não vai pagar o cabo eleitoral lá para ele te devolver o dinheiro. Uhum. Entendeu? Como muitos fazem. Uhum. O cara contrata lá 100 cabos eleitorais lá, fala pro cara, ó, eu vou te pagar 3 mil reais, te dou 1.000 e você me devolve 2 mil. Entendeu? Então você começa a incomodar. Uhum. Você começa a incomodar, porque você não pertence à velha política. Uhum. Uhum. Mas falando ainda sobre esse processo, tem a questão também do coeficiente ou Nominata. quociente. Não sei, eu sempre erro. Coeficiente, É né? coeficiente, né? Olha só a legenda, que né? acaba levando uma galera que não tem expressão de voto, Isso, cara. isso. Então, assim, eu vejo que a raiz do problema no sistema eleitoral começa nessa questão dos partidos, o poder do partido, a influência do partido. Vai ter E é um sistema que se retroalimenta, né, cara? Vai ter deputados que vão ganhar 90 mil votos e não vão entrar. E vai ter com 900. Não, 900 não, mas com 38 mil, 40 mil entra. Por O exemplo, federal, nosso- você fala, né? Federal. Por Você exemplo, vai nosso ver pro partido, estadual, vai entrar uns... com 38 mil entra federal. Eu, no caso. Estadual, com 15 mil no Patriota, entra. Uhum. 15, 16 mil entra. Mas isso cabeça da... É O mais votado? Mais Mais votado votado. da nominata. Uhum. E, por exemplo, vai ter estadual que vai fazer 30, 35 e não vai entrar. Então, assim, porque a nominata foi montada de forma planejada, entendeu? O negócio é... E daí o que acontece? Isso precisa, claro, obviamente, passar por uma reforma política e isso vai... É um assunto muito complexo, porque nós estamos falando desde diminuição de partidos quanto a essa questão de coeficiente eleitoral, essas situações Você que mexe em tudo. mexe em tudo. Na verdade, se tu tirar fundo partidário, você já reduz para 12 partidos. Exatamente. Que daí já... Só que tem que retirar o fundo partidário e tem que investigar a Caixa 2. Sim. Entendeu? Porque assim, ó, esse papinho que o pessoal vem aí e fala assim, eu faço campanha sem dinheiro. Mentira, cara. Mentira. Não existe. Você vai fazer 100 mil centinhos, 2.500 reais. Ele vai tirar da onde? Entendeu? Aí, não, mas eu fiz minha campanha sem dinheiro. Mentira. Mentira, não existe isso. Não existe. Algum dinheiro entrou. E seja lá qual o sistema que vai ser adotado, e eu acho que é inevitável de mudar esse jeito, porque se não mudar, gente, só com tanto dinheiro da direita conservadora que vai entrar lá, me perdoe, nós somos mudar é desisto. Nós somos um bando de hipócrita. Se não é renovar do jeito que a gente está pensando que vai renovar esse ano. Você sabe, ó, desculpa me te interromper, que tu me fez lembrar algo. Só recebe fundo eleitoral, eu sou totalmente contra a votação do fundo eleitoral. E a Somos gente dois, também, né? o cara falou, votou a favor. Eu não votaria a favor nunca, né? Eu votaria contra. Mas o que acontece é o seguinte, o Patriota, o nosso partido, por exemplo, ele não tem direito ao fundo eleitoral. Ele não tem Por direito. causa de representatividade? Porque não tem deputado federal. Aham. Então tem gente, o que acontece? Que também faz parte desse sistema criado. Isso. Então, assim, ó, por exemplo, se eu não tenho deputado federal em Santa Catarina, o partido não recebe o fundo eleitoral. Ele recebe ajuda do partido, que é um dinheiro que é levantado pelos filiados do partido. Então tem muita gente que troca as bolas aí. Então o que acontece? Esse tipo de situação, ele é muito claro. Por exemplo, se eu deputado federal, tenho a votação no fundo eleitoral, eu vou votar contra. Eu vou votar contra, isso é fato. Mas é aprovado. O partido recebe mesmo eu votando contra. Uhum. Entendeu? Uhum. Todo partido vai receber. Sim. Então, assim, o que a gente tem que lutar é bater de frente, não só eu e mais boa parte da bancada do Estado de Santa Catarina, justamente contra esse tipo de situação. Só que o que a gente viu na última, justamente foi essa, de pessoas, políticos que entraram com a questão de ser novo na política, ser novo na questão de pensamento político, geopolítico e tudo mais, foram lá e votaram a favor. Uhum. Então isso quebra a banca. E se o candidato não usar o dinheiro volta pro partido. Esse que é o ponto. Esse é a O dinheiro grande... volta pro partido. Tem partido aí que comprou helicóptero, comprou um monte de coisa. Esse que é o ponto, porque aí não dá, é que eu falo, aí não dá pra ser puritano de pensar que não usa o fundo eleitoral, é contra o fundo eleitoral, e esse dinheiro não, porque eu quero que esse dinheiro vá para o hospital, vá para a segurança pública, vá para a educação. Não vai. Tá, não vai. Esse dinheiro não vai voltar para lá. Esse dinheiro vai para lá a hora que tiver lei que determine. Por exemplo, você falou ali sobre fazer o reajuste da tabela do SUS. Existe uma lei que diz que você tem que dizer, sempre que você vem com uma parada que vai custar alguma coisa pro Estado, você tem que dizer de onde vai ser o dinheiro. Isso aí. Eu já tenho de onde vai ser o dinheiro. Tira do fundão, cara. Tira do fundão Perfeito, partidário. Começa por lá. Tira o dinheiro do fundão partidário, já sobra para colocar no SUS, reajustar a tabela.
e pronto, acabou. Você resolveu 2 problemas com a cajadada só. Você não precisa ficar inventando a roda. O negócio tá aí. Só que tem que ter gente disposta a comprar essa briga, né, cara? Gente com culhão pra Vou fazer te isso, falar, eu digo que se a gente... Eu cito sempre um exemplo muito, muito claro, que é Cascavel. A cidade de Cascavel e a cidade de Maringá. Não sei se tu conhece essas duas cidades. Sim, eu sou de Laranjeira do Sul, bem no meio. Então tu conhece lá. Como é que Cascavel é? É uma cidade bonita, não? É uma cidade estruturada? Mais ou menos. Maringá é top do Brasil. Então, vamos lá, vamos para Maringá então. É top, né? Top. Sabe por que Maringá é assim, não? Não faço ideia. Porque é o seguinte, Maringá... Japonês, ela os japoneses que Não, mandam. não tem nada de japonês. Vou te falar por que ela é assim. Ela é assim porque ela se uniu e falou, vamos votar em todos que é de Maringá e região. Ponto. Sabe quantos deputados federais eles elegeram? 5. Caraca, mano. Sabe quantos estaduais? 8. Aí me diz, como é que não tem força política para fazer o que você vai fazer? Não, o governador vai muito lá. Aí o que acontece, cara? Elege 7 estaduais, 5 federais. Não tem como dar errado. Uhum. Se une todo mundo, vamos lá. Sim. Joinville precisa do quê? Joinville tem um monte... É a maior... Olha a vergonha, gente. Nós somos a maior cidade do estado de Santa Catarina. Maior PIB. Maior PIB. A melhor do Brasil. Nós somos a segunda, a melhor do Brasil. Há uns critérios meio duvidosos, mas é a melhor do Brasil. Andaram Não, mas pelo- desculpa Maringá, mas o tanto de maringaense que veio pra cá tava na hora de nós subir nesse ranking. Aí é o seguinte, ó, vou te falar. Nós somos a segunda maior potência do sul do Brasil. Sim. Então é o seguinte, cara. E não vê o dinheiro. Polo Eu vou tecnológico, sair cara, aqui que é uma do teu loucura. estúdio aqui e vou andar aqui metros. Eu vou encontrar rua de barro. Buraco. Vou encontrar esgoto a céu aberto. Calçada Os problemas que tu fazia reportagem estão aí ainda, tá? Continua ali. Sem esgoto. Eles são maquiados, entendeu? Então, assim, são coisas que a Vai gente... ter um jardim em volta agora. São coisas que são inadmissíveis, que a gente não pode aceitar numa cidade que tem a sua relevância econômica, turística, industrial. Turística industrial. Porque feiras, ok, show tal, mas tem um monte de situações aqui que a gente pode trabalhar no turismo de pessoas, de moto. Por exemplo, eu encaminhei um projeto junto à Alesc, um dos deputados estaduais, e falei, cara, já foi feita a Rota do Tiro, que eu sou armamentista também. A Rota do Tiro foi estabelecida no estado de Santa Catarina. Então vamos colocar a Rota das Duas Rodas, porque você não sabe, tem um pessoal de São Paulo que vem para cá, porque aqui é a Suíça do Brasil. Uhum. Vem para cá e eles querem o quê? Um roteiro organizado. Então o cara chega de moto, ele não sabe onde vai, ele ouviu falar de algum lugar, onde é que tem um posto, onde é que tem um local para parar para dar uma engraxada na minha Harley Davidson, na minha BMW, não sei Tem um das evento quantas. em Blumenau lá que é gigantesco, cara. Moto Mas Blue lá, né? são eventos aleatórios. E os caras Então, vão passar por aqui. Vão passar por aqui. Eles vão passar para a roda e é o seguinte: vamos pegar São Francisco do Sul. Que linda história que é São Chico. Certo. Faz um roteiro organizado, um aplicativo onde o motociclista, ele pega e olha, aqui eu tenho um posto credenciado, aqui não sei o que, parará. Então a Rota das Duas Rodas, esse projeto está pronto, foi levado, inclusive está no Senado, o Urubici vai se tornar a capital nacional da moto. Muito longe. O Urubici vai se tornar a capital nacional da moto, mas é que tem que ir de moto. Não, mas é muito ruim. mas só muito pegando frio. o gancho Congela anterior. os dedos do motoqueiro. Só pegar o gancho anterior do Elber. Maior PIB, maior região. Tá saindo mais um porto em Itapoá. Tá saindo tudo aqui. A nossa região é riquíssima, a nossa região norte. Aí 40 deputados na Alesc. 40. Tem 4 da região. 4. Nós deveríamos ter no mínimo 10. Sim, Para concordo. trazer esse recurso para cá. Concordo. Federal. Mas aí o que acontece? O pessoal daqui aí vota no cara do sul, na Não moça dá, do sul, não tem. do oeste. Ó. Nunca Eu se estive- teve um cardápio tão vasto, gente. eu Tem um estive- monte de tranqueira no meio, mas se vocês filtrarem bem aí... Eu estive em Balneário Camboriú, né? Eu estou 30 anos em Joinville. Estive em Balneário Camboriú, dando aula para os guardas municipais. Eu tava passando numa rua lá, e aí vi lá eles fazendo esgoto, né? Eu falei, estão fazendo esgoto aqui, né? Joinville tá meio paradão. Não, nós estamos terminando. Eu falei, como terminando? Terminando o quê? Não, terminando a rede de esgoto. 100% Balneário Camboriú. Aí eu falei, não existe isso, cara. Não existe. Tu viu aquela draga lá que colocaram lá? Eu falei, não existe. Aí eu peguei e fui pesquisar. Tava com 99% de esgoto. Tem pouco mais de 50 anos a cidade. Pouco mais de 50 anos. Joinville vai fazer quase 200 anos. Nobre. Tem 40% de esgoto. Ô, Nobre, tu viu que colocaram uma draga lá para fazer a limpeza? Sim. Para tirar a poluição do rio? Uma draga. Uma draga monstra. Aí eu vou tocar num assunto que pode dar um auê, né? Por que não traz uma draga dessa para Joinville?
pra limpar nossa cachoeira. Ah, cara, isso nunca vai acontecer, cara. Por que nunca vai acontecer? Ponto. É. Entendeu? Nós temos um grande problema que é aquilo que você falou. Já começa São José que come um dinheirama. Sim. Aí falta dinheiro para asfalto. Esses dias eu tava passando ali na Valdomiro José Borges. 30 anos que eu moro aqui, era paralelepípedo, continua paralelepípedo. Aquilo já era para ser asfalto. Copacabana. Copacabana vai sair agora. Então, por quê? Falta recurso. Porque não tem pessoas para trazer esse recurso. Seja o deputado federal, seja o deputado estadual. Isso. Né? Porque nossa representação... Aí o camarada que é daqui de Joinville votou no camarada do Sul, na mocinha lá do... ela vai puxar pro quintal do dela. Oeste, lá do Vale do Itajaí. Tem que votar em quem é daqui. Ela vai mandar uma viatura, talvez, um negócio Nem aí, isso mas... mandou nos 4 anos. Não, isso que eu tô dizendo, mas, cara, efetivamente a gente decidiu muito. Cara, falando de viatura, eu me assustei. Vocês não vão me arrumar papai na cabeça pra falar isso aqui. Eu me assustei. Eu fui visitar algumas bases ali, que a gente tem que ir também na onde a gente veio de lá, né? Então, eu fui visitar umas bases. Coisa linda. Tracker 0 km. Jeep Renegade. Coisa de sonho mesmo. Coisa que quando eu trabalhava... Viatura que não faz barulho. Trabalhava lá com sol quente, sem ar-condicionado. Pra assustar o bandido. Sem nada, né? Só que assim, eu fui numa base, não vou citar, né? Mas eu fui numa base, tinha 3 tracker paradas na frente da base. Aí eu conversando com a polícia lá, tal. Eu falei assim, e a guarnição? Não, a guarnição tá na rua, com a outra viatura. Eu falei assim, tá, e essas 3 aqui? Não tem gente. Não tem gente. Pra você ter uma ideia... Tem carro e não tem PM? Isso. Não tem. Pra você ter uma ideia, eu entrei na polícia em 1995. O efetivo hoje é 30% menos. 30% menos no estado. Em Joinville, desculpa. Falando no estado é 30% menos. Em Joinville dá quase 50% menos. Caraca. Em Joinville era 1.200 policiais. Hoje tem pouco mais de 600. E aí você faz segurança pública como? Não. Aí o policial trabalha estressado, porque é sobrecarregado. Os comandantes estão estressados, porque tem que dar conta sem ter como dar conta. Tem que tirar o coelho da cartola, que vai pra cima do comandante. Ó, teu índice de ocorrência tá ruim. Vai pra cima do comandante. E o comandante tem que tirar o coelho da cartola, porque ele não tem polícia, vai xerocar os polícia. Então, um dos trabalhos também do deputado estadual é cobrar do governo. Abre concurso aí, meu filho. Abre concurso. Fortalecer a segurança pública. Né? Seja ela estadual ou municipal. Eu trabalhei aí, às vezes o pessoal denigra as guardas municipais. Pessoal competentíssimo. Pessoal competente. Pessoal não deveria nem ter nome de guarda municipal. Deveria ser polícia municipal. Não trocaram agora o pessoal do agente prisional para polícia penal? Deveria ser. Por que trocaram lá da PRF quando era patrulheiro rodoviário federal, mudaram para polícia rodoviária? Porque parece que se não tiver o nomezinho polícia, o pessoal não dá a bola. Entendeu? Parece que é isso que acontece. Patrulheiro eu acho legal. Não, mas trocaram porque não... Brigadiano lá no sul, que eu acho que... Falar assim, brigadiano. Então nós temos que fortalecer. Nós temos que fortalecer, seja nível estadual, seja nível municipal, nós temos que fortalecer. Sim. Por quê? Quem sofre é a população. A população liga para a polícia, liga para a guarda, liga para quem for, e demora a chegar o socorro. Sim, demora a chegar o socorro. Cidades pequenas, aí o cara tem que se der 2 ocorrências, o cara vai ter que escolher uma. Eu lembro ali. Por isso que eu sou a favor do armamento civil, viu? Armamento civil. Já adiantou lá. Bem. Porque assim, ó, agora o Fachin, agora no STF, já cortou a compra de algumas armas, né? Não sei se é a 9mm ou a .40, que é uma das mais vendidas, quem tira CAC, né? Quem tira o CAC. E o que acontece? Quando a gente tem o fortalecimento da segurança pública, hoje a polícia, eu acredito, a polícia ela tem que, obviamente, ter um maior investimento na questão de efetivo, e a preocupação que nós temos que ter é não misturar os poderes, quanto a guarda municipal, quanto o pessoal do trânsito, porque geralmente o pessoal fala que é tudo azulzinho, né? A gente tem o quê? Massificar a questão de importância. Cada entidade, a polícia, ela faz isso aqui, a guarda, ela faz isso aqui. Protege o quê? Protege quem? Exatamente. Então, isso tem que ser melhor clarificado para todos. Então, a segurança pública ela é bem complexa também, é abrangente. A questão da demora, por exemplo, se o cara tem o CAC, se o cara tem o posse da arma,
ele numa ocorrência, como aconteceu esses dias aqui, foi no centro da cidade, um assalto, o senhor foi lá, um comerciante foi lá e meteu bala, pipoco no cara, e o cara matou o humilhante, matou o bandido. O cara tem um porte de arma, o cara é habilitado para tal situação. Se ele esperasse o cidadão vir, o policial chegar lá, a traca está lá estacionada. Só que os caras tinham sangue de pedra. Vou falar, os policiais tiram sangue de pedra para fazer acontecer. Só que, humanamente, tem situações que é impossível. Não, Joinville não dá para ser onipresente, né? Você tá louco? Exato. Então, o que acontece? Numa situação como aquela, o cara apontando a arma pro comerciante, o que o comerciante que tem o porte vai fazer? Não tem o porte, eu vou entregar uma florzinha pro cidadão? Não, gente. Ele tem que ir de igual forma e responder o cidadão. E foi lá e acabou com o bandido. Então, o que acontece? Aquele negócio de bandido bom e bandido morto. Eu acho assim que... Não existe bandido bom. Pronto, respondeu. Não existe bandido bom. Gente boa não é bandido. Então, assim, ó, é uma situação que nós temos que ter, é melhorar a segurança das pessoas e dar condição. Se o cidadão tem arma, por exemplo, eu sou armamentista. Ele é armamentista, ele tem um porte de arma, porque é policial e tudo mais. Se a gente tem isso, com certeza... E é aquela diferença, né? Armamentista é uma coisa, exibicionista é outra. outra, foi o que eu falei aqui. Armamentista é uma coisa exibicionista, porque o cara que vem, fica mostrando a arma, colocando aqui, vou gravar um podcast contigo, coloco meu coldre aqui, e caminhar para mostrar que eu sou... Hoje eu tirei minha espingarda da prateleira aí, para vocês não ficarem assustados. O que acontece? Esse tipo de situação a gente precisa entender bem. Então, e até é ruim para quem documenta a coisa. Porque o segmento, ele é um segmento sério. Tu não vai sair daqui agora ali no mercado do seu João e comprar, eu quero uma 9mm aí. Você tem uma 9mm para mim aí, tal. Não é assim que funciona. Existe e é isso que a galera não entende, que é muito xarope pra você comprar pra primeira. Muito xarope pra você tirar o CAC. É muito difícil. Pra você estar habilitado, não precisa comprar arma, gente, vamos pra outro patamar. É que nem tirar carteira. Não é fácil, não é barato. Aí vem a parte de comprar o carro. Aí vem a parte de pagar os impostos. Ter uma segurança, pagar um seguro, porque você vai precisar de seguro, não é só comprar um carro, você vai ter que ter um seguro. De arma é a mesma coisa, você tem que ter cofre, é cheio dos Paranauê, gente. Vocês não fazem ideia. Quando fala assim, pô, os caras estão legalizando. Meu irmão, vocês não fazem ideia do que é legalizado. É bem difícil. Por isso. Então fiquem tranquilos. Quando legalizarem, gente, procurem por pessoas que têm CAC. Porque o cara que tem CAC, ele passou por um crivo que você não faz ideia. Você que ainda não casou, procure alguém que é CAC que você vai se dar bem. Tem que ter residência fixa, tem que estar com a ficha limpa. Eu fui nos Estados Unidos em uma loja. Você estava morando em que estado lá? Na Flórida. Na Flórida. E lá tem uma bem loja. legal. Na Flórida, eu fui lá e olhei. Eu fui lá numa loja, cara, e tem tudo quanto é tipo de arma. E a gente pode comprar na loja. Só, obviamente, você tem que apresentar o documento que você é habilitado e tal. Mas tem numa loja exposto as armas, munições, tudo. Tudo. Para caça, para... Como se fosse o mercado de armas. O mercado de armas. E mercado de armas e pesca. E daí é o seguinte, quando você chega lá, cara, você se impressiona com a liberdade na qual o americano tem para fazer o manuseio das armas. Até porque a caça lá também é um esporte muito forte, exatamente. Caça, né? Então, assim, só que lá tu tem que ter o documento para entregar. Aí tu fala assim, mas eu quero atirar com calibre duplo 12 aqui. Não, tem o local que o cara vai atirar. Ele não pode. Eu quero atirar... Tem gente que tem tanque de guerra. Só que o cara... Porque a punição é severa, né? A punição é severa. Não andou na linha... Não andou na linha, o cara vai pagar. E ponto final. E vai pagar. Eu vi um policial americano na escola onde meu filho estava estudando. E o menininho olhou pro policial... Os dois negros, o menininho e o policial. O menininho olhou pro policial e falou assim, man, monkey, man, monkey, homem macaco e tal. E o cara pegou, nem olhou, ele só pegou esse menininho assim e jogou pra viatura. Embarcou na viatura e foi pra delegacia. Sem choro. Cumpra-se. 8 anos de idade. Só vai sair daqui a hora que teu pai também vier aqui e vão pagar uma multa severa, porque daí tem TC bem importante para ele. Esse negócio da idade, eu penso interessante assim, porque o pessoal fala, vamos diminuir para 16 anos. Eu sou totalmente contra. Eu sou a favor que não tenha idade. Responda conforme o crime. A gravidade do crime. Os Estados Unidos, tem muitos estados que assim, responde conforme a gravidade do crime. Não tem idade. Não tem idade. Vai cumprir a parte que é de menor no complexo de menor e quando for de maior vai cumprir no complexo de maior. Entendeu? Não tem idade. Aqui no Brasil o criminoso trabalha com a Constituição embaixo do braço. Mas o grande problema aqui que é?
Mente vazia, oficina do diabo. Nós temos 2 modelos, o tradicional e temos o outro modelo, que é o agrícola, o industrial, onde o preso ele trabalha, estuda, ele recebe assistência religiosa. Eu vou dar um exemplo aqui da penitenciária industrial de Joinville. Aqui ele tem até médico lá, coisa que o presídio não tem, entendeu? Então lá ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele tem, não é, vai a igreja católica, a igreja evangélica, vão lá levar uma palavra. Ele tem uma ressocialização de verdade. Que ressocializar não é passar a mão na cabeça. Porque o pessoal fala, ressocializar, coitadinho. Não tem nada de coitadinho. Fez caca, tem que pagar. Né? Só que se você não criar maneiras corretas, não tem resultado. O modelo normal... Ou a sociedade abraça ou o crime abraça. O modelo normal, pra você ter uma ideia, o modelo normal, 20% volta para a sociedade. 20%. 80% volta para o crime. Reincidente. Né? No modelo que ele trabalha, estuda, que ele tem assistência, 80% volta para a sociedade. 80%. É o inverso. É o inverso. Por quê? Mente vazia, oficina do diabo. As facções surgiram no modelo convencional. Sim. O cara tá lá o dia inteiro sem fazer nada, coçando. Pensando, maquinando mal. Mas, ó... Surgiram. Dá tempo até de criar partido político. Os caras, os golpes, cara. Esses golpes que você vê aí, ó. Cara, é um absurdo, mano. Sequestro, Pix, não sei o quê. Tudo isso aí. É dentro da cadeia. Os caras estão dentro da cadeia fazendo. Então nós temos que mudar isso aí. Aí o cara fala, mas o presídio é mais barato. Não é, cara. Você tem uma empresa. Que 80%. Mas você vai comparar gente com produto. Não, é só pra você fazer uma lógica, né? Só pra fazer uma lógica. Você tem uma empresa que 80% dos seus produtos vai pro lixo. E você tem uma empresa que 80% do seu produto dá certo. Qual que é mais barato? Não, é lógico, cara. Tá louco? Então, assim, ó, e tem mais uma coisa, né? A questão da... o cara, em Guaramirim, o cara foi lá, o pai estrangulou a filha de 5 anos. Loucura. Ele foi condenado ano passado, esse ano, em 30 anos de prisão. Eu vou perguntar pro policial aqui, quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Depende, o homicídio simples é 6 anos. E nós vimos aí um dos últimos que foi condenado por homicídio simples, né? Eu tô falando do simples, ali pode, o jurado que vai decidir qual que é, né, as qualificadoras. Mas vamos lá, né? vamos no modo geral. O cidadão ele foi condenado a 6 anos simples, aí aquele negócio de um sexto, um terço e tal. Aí, como não tem semiaberto em Joinville, ele já saiu pela porta da frente do fórum. Em quanto tempo? E ele confesso, né? 6 anos? Confesso. Não, ele foi condenado a 6 anos, ele ficou um quarto na... Não, ele não ficou nada. No julgamento ele já foi solto porque não tem semiaberto. Não tem semiaberto. Aí é o seguinte, o cara com 30 anos de cadeia, ele não vai passar de 5 anos na cadeia. Peraí, gente. Como assim? É loucura, mano. Ele estrangulou uma criança, seja lá quem for. Esse é o cálculo que o bandido faz, cara. Vale Exato. a pena. Na verdade... Entendeu? Então são situações que a gente... É a impunidade. É o senso de impunidade. O Brasil é o país campeão da impunidade. O criminoso hoje, ele comete o crime que comete porque a gente vê um demônio de 9 dedos que está lá. Inclusive na política. A torta direita... Teve um cara que foi devolvido um container de dinheiro aí, tá solto, parece. Tá solto também. Então, assim, ó, são coisas que... Porque não teve crime. O container de dinheiro, não sei de onde que tiraram. Caiu do céu, na verdade. Às vezes foi filantropia. Filantropia. Então, assim, e esse que estava preso parece que agora vai ser liberado para ele se candidatar, né? Parece que pode ser candidato. Pode ser candidato, exatamente. Então, assim, cara, ó, olha... que o container é um jeito novo de guardar dinheiro também, né, cara? Ninguém sabe, o cara trabalhou pra caramba. O Pix era na cueca, né? Então, assim, ó, são situações que a gente vê lá de cima para baixo. Sim. A impunidade, a militância jurídica, toda essa questão... A falta de caráter. Não vou falar o nome para não derrubar o teu engajamento aqui, mas a alta cúpula do judiciário, os togados, trabalhando mais para a esquerda do que para a direita, não tem não tem nada imparcial. Então, é uma situação que a gente, lamentavelmente, está enfrentando no Brasil. Meu comitê hoje, afrontado essa semana, tentaram lacrar porque é verde e amarelo. Então, a gente tem inúmeros comitês vermelhos que tá tudo certo. Inclusive irregular, que eu sei. Mas tudo ok. Eu não vou ficar denunciando os esquerdinha. Quer denunciar o nosso, tá tudo certo. Eu vou focar no meu trabalho. Não, e a loucura... E a narrativa da mentira, né? A narrativa da mentira. Ele falou lá do 9 dedos, né? Aí você ouve assim, ele foi inocentado. Ele não foi inocentado. Não. Ele foi condenado em 3 instâncias,
Ele foi condenado por um juiz, depois Isso ele foi aí, condenado por um colegiado e outro colegiado. São vários juízes. E ninguém julga Né? que é ilegal ele falar. E aí ele foi... O tempo todo essa mentira. Né? E aí ele foi o processo anulado por um camarada nomeado pelo partido, Por ele mesmo. né? Nomeado por ele, que era advogado do partido. E de um esqueminha. Né? Era julgo, né? eu chuto, corro pra O defender. camarada lá era advogado do partido, que anulou decisões de colegiado, que são desembargadores, são ministros. Não é uma pessoa só que julgou. Não. Ah. É um esquema. Porque assim, ó, Eu faço aqui... o pessoal quer dizer assim, ó, o Moro errou. O pessoal quer colocar essa narrativa, o Moro errou. Mas peraí, aí o colegiado de Porto Alegre, Não, muita os gente desembargadores, errou, né? Não foi só um, né, foi bastante gente que errou. viram ali, ainda aumentaram a pena, né? Aí eles erraram também. E aí quando subiu pro STJ, que são ministros, os ministros erraram também. Mas peraí. Não, os que inocentaram também erraram, porque eles também tinham um culpado. Primeiro eles disseram que não, é isso mesmo, tem que ser preso. Sim. Depois falaram, não, pensando bem, Sim. tem um negócio do CEP ali que a gente podia dar tem que ver que não tá. Se não- É uma piada, cara. O problema é assim, ó, nós vivemos uma coisa do imoral, né? A administração pública, ele diz assim, né, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, né? E tem a diferença entre o que é moral e o que é legal. Uhum. Né? Uma vez perguntaram para um juiz, você acha justo você tendo casa, apartamento, isso, aquilo, aquilo outro, você receber 5 mil de auxílio moradia? Sim, porque é legal. É legal, mas é imoral. Mas tem gente imoral. que não tem compromisso com o que é moral. Entendeu? Não. Então, assim, nem tudo no Brasil que é legal é moral. E nós temos visto que está sendo criada uma imoralidade mesmo. Uma imoralidade. As pessoas não têm compromisso com a verdade. Aí tem coisa que é ilegal Né? mesmo, a Eles galera tá fazendo também, Sim, então. porque eles estão legalizando a mentira. É. Eles estão legalizando a mentira. A gente parte do princípio da impunidade. Então, assim, sim. tudo começa nisso. Não vai ser julgado, não vai dar nada. Não e dá vamos nada. fazer. Não vai dar Primeiro, nada, assim, ó, vamos fazer. Elber sendo eleito, ele é servidor do povo. Eu sendo Funcionário eleito, do povo. eu sou Funcionário- servidor do Se povo. sumir tua foto no Funcionário. WhatsApp, Albert, tá fudido. Não, nós somos que é? funcionário do povo. Se sumir tua Funcionário foto no do povo. WhatsApp. Cara, funcionário do povo, político, juiz, o que for, ele não é pra entrar no serviço público e ficar rico, cara. Não. Não, de forma alguma. O Brasil é o único país que acontece isso. Quer ficar rico, vira Os camaradas programador. fica rico. Isso aí, ó, vira dono de Entendeu? podcast. O camarada fica rico. Quer Não ficar rico, existe. Que fica rico vira dono de Sim. podcast. Camarada, qualquer assim, ó, hoje tá tão avacalhado. Qualquer prefeiturazinha aí, ó, de cidade pequena, os camaradas estão ficando ricos. É. Aí você vai lá naquela cidade, não tem asfalto, É não loucura, tem né, cara? posto de saúde, não tem nada. Mas aí o ex-prefeito tem não sei quantas carretas, mas não sei quantos apartamentos em Balneário Camboriú. Não, se tu vê prefeito de Dodge Ram, a gente vai falar pra vocês, a conta já não fecha, tá? Não dá. Não andou de Dodge Ram lá nos Estados Unidos, não. Andou de Dodge Ram? Eu tive o prazer de andar com a Dodge Ram lá, cara. De um amigo meu. Eu nunca tive Dodge Ram nos Estados Unidos. É um caminhão, né? Próximo, você tá doido, cara. É uma máfia. Mas vou falar pra você, que prefeito não dá pra andar de Dodge Ram, tá, gente? Com o salário de prefeito não tem como. Primeiro o cara- que ela é bem cara e ela é bem cara de manter. Ei. Então se o cara só tiver a Dodge Ram e não tiver uma esposa, peraí. daí vai compensar. mas... Vou abrir um parênteses aqui. Eu conheci um cara que andava de X6, Dodge Ram e tal, mas o cara era empresário, era prefeito. Eu vou falar o nome do cara aqui, porque o cara não... O Renatinho de São Chico. São Chico. Pensa num cara valente, irmão. Só que andava de Dodge Ram e X6, só que Mas é o daí o seguinte, cara antes, ele já era rico antes, né? Ele já era rico antes. Mas é o que eu tô falando. Então, assim, a gente tem que olhar isso, sabe? Sim. Porque se o cara começou do nada... Fez a peraí, campanha de peraí. Celta e agora tá de Dodge Ram. Mas peraí, vamos pesquisar pra ver o que é esse cidadão aí. Isso sim, eu concordo plenamente. Por quê? Porque Porque não dá um upgrade tão grande na vida do cara, não né? existe como, tá? Então, assim, ó, a gente tem que o quê? A gente tem que fazer o trabalho de forma correta, o trabalho de forma transparente. Eu sempre digo que, eu sendo eleito, o que eu vou fazer? A gente vai fazer o trabalho de vereador no Estado, que é fiscalizar a aplicação das emendas parlamentares. E vamos usar esse Instagram, né, Albert? Estou Pô, preguiça de político que não usa o Instagram, cara. Estou usando direto. Eu estou montando uma televisão pós-eleito, vou ter a TV do deputado, onde a gente vai fazer prestação de conta, onde a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo. Por exemplo, as emendas estão vindo, busca de verbas estão vindo. Tá, vai para quem? Vai para fulano, ciclano, beltrano. Nós vamos fiscalizar da fonte até o local, a aplicação, a consequência da aplicação do dinheiro. Até dá visibilidade que a galera não assiste TV Senado, TV Câmara, Não, nesses não, canais. não. Dá visibilidade porque vai ser votado, né, Fora cara? o seguinte, né?
a gente, que nem ele falou, você tem que ir pra rua pra fiscalizar. O político é eleito, sabe que a primeira coisa que ele faz? Ele muda os contatos dele, cara. É o que eu tô falando, se Ele subir muda os foto do contatos dele. WhatsApp... Nossa. Ele muda os contatos dele. Eu vou não dá divulgar aqui, eu retorno. vou falar, galera, fulano Não se dá elegeu, retorno. foto sumiu do WhatsApp. Entendeu? Não dá. E eu tenho um projeto meu de fazer, porque para mim é mais fácil. Ele vai estar em Brasília, já é um pouco mais difícil. Mas eu, a nível estadual, eu tenho um projeto meu de fazer o gabinete móvel. Uhum. Entendeu? Porque você aluga uma sala aqui em Joinville. O gabinete gabinete fora de Florianópolis. Mas eu tô preso ali naquela sala. E às vezes você não tem acesso. Não, mas para mim não é difícil. Eu posso ter um móvel também, Kombi. porque o meu trabalho aqui eu digo assim, é estadual, né? Sim. Eu vou estar 3 dias em Brasília Não, nas quis dizer que comissões. para mim é mais fácil. Porque tá aqui na região, né? Não, mas para nós também, porque eu vou ficar 3 dias lá, mas no retorno a gente vai justamente fazer isso aí. Então Não disse que você não pode fazer, eu disse. Não, tu não falou isso, eu sei. Não disse que tu falou isso. Mas eu tô dizendo que isso é importante. Vamos ficar os dois agora. Isso é importante, mas o que ele falou é legal. Pra gente ter o quê? Esse dinamismo da logística e estar junto com o povo sempre. Sim. Isso é uma situação que É porque é tem importante. muita gente que se desconecta, cara. Desconecta Sim. totalmente. Não lembro. Tu lembra qual foi o último deputado que tu votou? O meu não se elegeu. Tu lembra? Não se elegeu. Mas tem muita gente que não lembra quem votou. Não lembro. Entendeu? Até porque o deputado é uma coisa de mais longe, né? O vereador é uma coisa de proximidade. Mas mesmo assim, tem uns caras, meu irmão, Sim, mas é mais próximo. que se blindam. Geralmente a gente Fala com lembra do meus... executivo. Não. É prefeito, governador e presidente. A gente lembra de... Male. Male. E aí o restante, então, nem se fala. Então, assim, Rafa, nosso trabalho ele está pautado justamente nessas verdades e na defesa de tudo isso que a gente comentou por aqui, nesse tempo que você disponibilizou para a gente. E a gente sempre vai estar à disposição. Eu sempre digo assim, o meu intento também vai ser abrir aqui um gabinete para o povo. Então vai estar lá o portão aberto, a porta aberta, para que o povo possa vir e conversar, independente se for alguém do bairro lá do Morro do Amaral, que eu tenho muita gente querida lá que gostam da gente. E que gosta da gente, tem as entidades que podem estar indo lá, eu vou estar indo também nos locais. Então, assim, é uma situação onde eu sempre primei, que é a proximidade com as pessoas e com as entidades. Isso sempre aconteceu, desde sempre nos bastidores, eu trabalhando no jornalismo, e agora, obviamente, não será diferente. Tá? Sempre à disposição aí para a gente falar aquilo que pensamos e também para falar aquelas coisinhas ruins. Incômodas. Incômodas, né? Não incomoda a gente, né? Mas incomoda os outros. Incomoda os outros, né? A gente agora é vitrine e nosso telhadinho de vidro, e a gente sabe que muita gente vai jogar pedra. Sim. E ninguém joga pedra em quem não aparece. Árvore que dá fruto. Árvore que dá fruto, mas Árvore que dá fruto leva pedrada. Árvore dá fruto. Árvore seca não leva pedra. Deixa eu indo para nossa reta final aqui para me liberar vocês, que eu imagino que tem algum almoço em algum lugar aí esperando vocês. Perguntar para você primeiro, Sargento, o que mais te dá tesão na política, assim? O que você mais acha bacana? O que ela pode proporcionar de positivo? Que você acha assim, cara, sem a política não tem como fazer isso ou viver isso. Eu acho isso aqui fundamental. E o que você mais abomina na política, assim, que você acha que tem que ser extirpado da política, ou até o que desanima na política, assim? O nosso viver em sociedade não tem como viver sem a política. Não existe. Os princípios básicos nossos, saúde, educação, segurança, infraestrutura, o que for, passa pela política. Então, não tem como você dizer assim, vou desvincular a política. E isso, como cristão, como homem de Deus e preparado para ir para lá, nos faz motivar de realmente trabalhar. Né? Eu sei onde está o problema na segurança, eu sei onde está o problema na saúde, eu sei onde está o problema. Né? Muitos deles é envolvido o quê? Corrupção. Muitos deles é falta de fiscalização. Eu estive na CIG, os caras falando lá da obra da BR-280, que lá na frente do Colégio Agrícola já era para ter um viaduto. Sabe por que não tem um viaduto lá? Porque a base que foi feita, se fizer o viaduto vai afundar. Gastaram milhões para fazer aquilo lá. Mas foi feito um estudo de solo. Entendeu? Foi gasto milhões lá. Agora o que vai acontecer? Mosca branca. O que vai acontecer? Ele vai ter que gastar milhões para tirar o que foi feito, para depois gastar milhões para refazer. E quando você... Todo mundo que trabalha com obra sabe, você pega o terreno limpo é um preço, você pega o terreno sujo é outro preço. É isso aí. Vai ter o tempo, agora você vai ter que limpar o que foi feito. Por quê? Ou houve corrupção, ou houve incompetência, alguém não fiscalizou. Houve as duas coisas. Então, o que me dá motivação é ir para fazer diferente. Para a gente trabalhar. Meu lema é servir e proteger os catarinenses. Essa é a minha missão.
E é isso que eu quero fazer. Eu quero servir e quero proteger. Coisas que, infelizmente, a política não faz. O político ele não entende que ele é funcionário do povo. Ele pensa que ele é o patrão do povo. Ele pensa que é o povo que trabalha para ele. E não é. Ele está lá para servir, ele está para proteger, ele está para cuidar das pessoas. E para você é juramento. É missão dada, missão cumprida. Vamos em frente. Que ele coloca a mão na arada, não pode olhar para trás. E o que eu abomino é todas essas questões, corrupção, destruição da família. Por que eles querem destruir a família? A família é a base da sociedade. Você destrói a base, tudo rui, tudo desaba. Então não é à toa que eles estão... É um propósito de guerra mesmo, é um propósito de domínio, é dominação. É coisa do inimigo mesmo, é coisa do capeta mesmo. Então, se nós cristãos não se posicionar, não se levantar, isso aqui já tá assim, um caldeirãozinho, né? Mas vai virar o caldeirãozão do inferno. E você não vai conseguir viver. Que futuro que você vai dar para seus filhos, para seus netos? Então nós temos que mudar isso. Aquela frase que queimou no meu peito, e depois quando eu vi na página dele, eu falei, Jesus coincidência, né? Jesus coincidência, né? Ele falou, tô indo por causa disso. E foi o motivo que foi. Para o mal triunfar, basta que os bons não façam nada. Sabemos que bom só tem o Pai. Mas nós estamos do lado do bem. Nós estamos do lado do bem. Eu não vou aparecer só depois de 4 anos para pedir voto de novo. O pessoal vai me ver na rua. O pessoal vai ter meu contato. O pessoal vai poder dar sugestão. O pessoal vai poder me cobrar. Vai saber onde está o seu deputado. Diferentemente de outros que somem 4 anos e depois só vem ali nas vésperas da eleição para pedir voto. Sim. O povo está cansado disso. É o que eu mais escuto. É o que eu mais escuto na rua. O pessoal está cansado disso. O pessoal está cansado da velha política. Tem gente que está com nojo. Só que qual que é o grande problema? O que dificulta muito é de conseguir falar, né? Sim. Só que qual que é o grande problema que eu tenho falado para o pessoal? A esquerda, o inferno, é unido. Eles são unidos. Então a esquerda vai votar. E aí se o pessoal conservador não vai votar porque está cansado, porque está com nojo, porque está com isso aqui, quem que vai vencer? Então nós temos que votar. Nós temos que votar. Nós temos que exercer a nossa bandeira. Nós temos os valores cristãos. Nós lutamos pelas famílias. Daqui a pouco o camarada, como ele falou, banheiro de todas, né? Banheiro de todas. Loucura. Né? Ideologia de gênero. Eu respeito. Eu posso não concordar, mas eu respeito a posição da pessoa. Né? Eu sou de São Paulo, apesar de já estar mais joinvilense hoje, até torço pro Jack, né? Já torço pro E Jack. lá em São Paulo, torce para time? Pro Santos. Né? Ninguém é perfeito, né? Não, mas o pessoal não... 2 times saudosistas. Mas assim, ó, Santista ninguém tem raiva. O pessoal tem até pena, mas raiva não tem. Isso é verdade. Ninguém tem raiva, é verdade. Eu não consigo ter raiva do Santos. Não. Santos é um time querido, né? Então, assim, a gente vê assim que ou a gente muda isso. Eu convivi lá, ninguém mais misturado que o povo de São Paulo. Sim, lá é loucura, mano. A gente tinha lá na sala de aula negro, japonês, tudo. Sem problema algum. O supervisor da minha escola, não sei se está vivo ainda, né? Mas era homossexual. Nós respeitávamos ele respeitava nós. Nunca tivemos problema. Quando começaram com esse negócio de vamos defender as minorias, começou a guerra. Como eu brinquei ali no início, o pessoal já sai de casa com uma luva de boxe na mão. É o interesse deles. Né? Então nós temos que mudar isso. Trazer investimento para o maior PIB de Santa Catarina. Maior riqueza. Eu brinco assim, ó, Joinville é a cidade mais rica do estado de Santa Catarina com mais pobreza. É um paradigma. Como você está na cidade mais rica com mais pobreza? Falta investimento em tudo. Então, Sargento Nobre, 51-190, servir e proteger as famílias catarinenses, essa é a minha missão. Aí, ó. E você, Elber, faço a mesma pergunta para você, cara. Qual que é o grande barato da política e o que você gostaria que fosse extirpado ou o que te decepciona, desanima? Você que já andou nos corredores aí e já passou por muita coisa de contato com essa turma que tá imersa nesse universo aí. E também faz aí o teu pedido de voto no final aí, meu irmão. Vamos lá, então. Olha só, você que está acompanhando o podcast aqui, nós, durante muito tempo,
como tu já adiantou, nós estamos caminhando nos bastidores e o jornalismo, o jornalismo comunitário que eu fazia é justamente um trabalho que muitos políticos até fazem, né? Que é atender demandas, problemas e buscar a solução diante público e tudo mais. O quadro Me Chama Que Eu Vou me levou a isso e a caminhar nessa situação, e o mais bacana de tudo é você encontrar, por exemplo, tá? Ontem encontrei uma senhora que há 6 anos atrás eu atendi ela através do quadro Me Chama Que Eu Vou. O filho dela tinha 2 aninhos e ela chorando, ela e o marido, dizendo que não tinha vaga no CI, e eles estavam desesperados, porque os dois precisavam trabalhar e não tinha vaga no CI. Eu fui lá fazer matéria e quando eu cheguei lá, fiz a matéria, coloquei no ar no mesmo dia. No outro dia ligaram para ela me contando, eu nem sabia disso, ligaram para ela e até hoje o filho dela está numa escola municipal e sempre tem vaga para o filho dela. O filho dela tem 8 anos hoje. Eu me deparei semana retrasada com uma senhora lá no bairro Glória, numa situação de uma rua que precisava da pavimentação comunitária. Mas, Elber, o que tem a ver a pavimentação comunitária se é o morador que está pagando? Peraí, tem o lance, o lado da prefeitura, que é a questão de tubulação, estrutura, tem que fazer a infraestrutura por parte da prefeitura. Então, o que acontece? Nesse lance, eu entro para cobrar. Porque estava dizendo que não tinha máquina, dizendo que não tinha não sei o quê, então, isso há 5 anos e meio atrás. Aí, eu fui lá, fiz a matéria uma vez, ninguém resolveu. Voltei na outra semana e fiz de novo a matéria. Gente, eu já vim aqui, olha aí, dá uma olhada. Fiz aqui, o problema está aqui, continua sendo do mesmo jeito. Liguei para a assessoria de comunicação da prefeitura e falei, gente, traz uma máquina aqui, traz tubo aqui e resolve essa situação. E eles estão pagando, vai dar tudo certo, coloca o calçamento e vocês resolvem o problema. Porque enquanto não vier, eu vou voltar aqui e vou mostrar o problema de novo. Pela 3ª vez estou voltando aqui, nada é feito. O que aconteceu? Na 2ª vez, fizemos a matéria, a prefeitura foi lá, fez o trabalho dela. Eu cheguei 2 semanas depois, fui lá verificar, fazer matéria da obra concluída. Porque também tem que verificar. É isso que eu digo. Não adianta cobrar e... Só bater, né? Não. Parabéns, prefeitura, pelo trabalho executado. Os moradores estão felizes. Eu ganhei uma cesta com vinho, biscoito e não sei o que dos moradores. O pessoal chorando de alegria. Puxa, Elber, muito obrigado por estar contribuindo com a gente. Por que eu estou falando essas situações, essas histórias, esses cases de sucesso? Porque é o seguinte, eu como deputado federal também quero ter esse feedback e ter isso como consequência do trabalho executado. Porque não importa eu somente bater ou buscar verba, ou bater foto dizendo que estou trazendo uma emenda. É muito simples isso. Eu tenho que o quê? Bater foto, mostrar que está vindo a emenda? Pode ser, ótimo, não tem problema. Eu sou hipócrita de dizer que não quero voto. Eu quero voto sim, mas eu quero verificar lá se o movimento autista vai receber a emenda parlamentar para execução. Na ponta, né, cara? Na ponta. Peraí, eu quero conversar com as famílias que são beneficiadas com esse projeto. Você está sendo bem atendido pelo pessoal? Como é que está essa situação? Como é que está isso? Esse é um trabalho que a gente tem que fazer. E esse é o tesão da política. Por quê? Porque a gente tem o poder da caneta de fazer um negócio, pegar a pastinha embaixo do braço, ir no Ministério A, ir no Ministério B, junto com prefeitos, junto com amigos que querem fazer diferença, e vamos buscar isso aí para Santa Catarina. Então, esse é o nosso intento. E isso é o que dá muito alegria para a gente. Por quê? Porque você imagina, você vê o Hospital Regional São José, é o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, eu chamo de regional porque é regional, não tem nada municipal ali, no São José, o Zequinha. Aí tu olha uma interferência política da nossa parte, capitaneada pela gente, e vê que a prefeitura já não paga mais 40% do orçamento no custeio da saúde e está apenas pagando 15% que é permitido por lei, que é pedido por lei, aí você olha assim, cara, olha só o que está sobrando do orçamento para investimento em outra área, de forma diferente, na manutenção da saúde, enfim, são várias situações que isso é o mais importante. Não é somente ficar se coçando em Brasília, mas é trazer isso, ver a consequência e também ver o que o povo está sentindo na pele com as emendas que são e verbas que são trazidas para cá. Isso é importante. Por exemplo, a malha viária. É uma situação que o deputado federal tem que trabalhar. A quadruplicação da BR-101 é uma situação que nós temos que pensar a médio e longo prazo. Isso não tem como fugir. Nós estamos vendo agora, em horário, se tu for agora na BR, agora lá na BR, na saída do Floresta, na Buxa-Lelepe, na Alto Cardéfio, tudo parado. Tudo parado. Porque ali já está se confundindo a questão urbana e a questão da BR-101. Fato esse que já há anos acontece em Itajaí. A quadruplicação precisa acontecer e as marginais precisam ser remodeladas, porque senão nós vamos sofrer
drasticamente com a questão faz uns gargalo violento. gargalo insuportável. Então, é um trabalho do deputado federal. Então, essas serão nossas brigas. Aí, se imagina eu, como deputado federal, olhar uma obra como essa acontecendo, olhar uma consequência como essa da verba que a gente destinou acontecendo e beneficiando vidas. Por exemplo, ecoterapia. Há quanto tempo se promete isso em Joinville? Desde que eu me entendo por gente. Há quanto tempo tem em Joinville? Nunca teve. E aí? Ecoterapia é um trabalho importantíssimo para o desenvolvimento das crianças com autismo, das crianças que têm deficiência, algum tipo de deficiência. Isso é importante. Não acontece. Então precisamos trabalhar em tudo isso. O que me aborrece na política é os esquemas. São as questões partidárias. Por exemplo, uma coisa que eu abomino, tá? O prefeito é do Novo, eu sou do Patriota. Partido Patriota. Tu acha que eu vou deixar de conversar com o prefeito porque ele é do Novo? Não, tem que esperar vir um do Patriota. Tem que esperar um do Vitor. É uma bestialidade. É um bando de idiota que acha que a política é feita baseada na facção A e a facção B não precisa. Não é assim que funciona. Pode ser o prefeito do PT. Não tem problema. Vai traz para cá, porque o dinheiro não é do PT, do Patriota, do Novo. Não. O dinheiro é do povo. Então a gente precisa executar. Agora, se a emenda for para o prefeito do PT ou do Novo e não está sendo executado a emenda que eu lutei para aquilo, é outra conversa. E você tem que ser responsável por expor também, né? Exatamente. Gente, eu levei a emenda lá, só que até agora não está sendo executado X, Y, Z. Só que tem cara que lava as mãos, né, bicho? Acabou. Tem cara que fiscalização, lava as mãos né? e deixa quieto. Essa fiscalização ela tem que acontecer. Então, o que me aborrece é isso. São os esquemas, as corrupções, obviamente que elas são escancaradas, mas tem muitas delas que estão escondidas. Institucionalizadas já. Institucionalizadas. Então, o que a gente vai lutar é justamente para trazer a consequência para o povo, acelerar a BR dos anos 80. Poxa, eu quase nem falo sobre isso, por quê? Porque há muitos anos, a vida inteira, isso é falado. É que nem um candidato falar que vai fazer, um candidato a prefeito falar que vai fazer a ponte do Ademar Garcia, né? É chovendo molhado, né? E vou te falar, tá com dinheiro na conta, tá tudo certo, falta uma liberação. Sabe quando ela vai acontecer? Nós estamos em 2022. Vai acontecer no início de 2024. Por que vai acontecer no início de 2024? Que coincidência, bicho. Que coincidência, cara. Será que demora tanto tempo assim para fazer uma liberação ambiental? Não é burocracia, é burocracia, né? Isso aí foi caso pensado. É caso Sim, pensado, mas eu digo, caso pensado. mas eu digo, é um emburrecimento do sistema provocado, né? Provocado. Sim. Sim, isso é caso estudado, é tudo pensado, tudo certo. Agora, então é isso aí. Elber Safra Federal 5102. Uma boa ideia dia 2, né? 5102, dia 2, 5102 para Federal. Eu conto com o seu voto, com o seu apoio. Estamos brigando com políticos que estão com milhões aí, mas indo a cada local pedindo voto no tete a tete, no corpo a corpo, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda não se decidiu para Federal, assim como o Rafa, ele vai se decidir, mas em off, tá? Eu já deixei meu santinho com ele, tá? E o Nobre também. Então, assim, você que está assistindo a gente, anota aí, 5102. Tá bom? Ajuda nós aí. Obrigado. Gente, tá aí mais 2 opções para vocês, mais 2 nomes para vocês analisarem aí de tudo que a gente falou, tudo que a gente não falou também. Eu sempre falo, preste atenção nas coisas que eles não falaram também, ou do como eles responderam as perguntas. Analise tudo, analise todos os candidatos. Não vota pela cor da bandeira, não vota pelo partido, que pode dar uma grande merda. Cara, pesquisa, filtra, estuda, gasta um pouquinho de tempo, porque isso pode ser importante demais para o nosso futuro, para o futuro da nossa cidade, principalmente. Vote por Joinville, escolha candidatos daqui, analise. Mas isso aí não é o sonho que eu queria. Não estão procurando um marido para você, estão procurando um político que vai... Escolhe o melhor que der, gente, do que tem aí, entendeu? Como eu sempre falo, né? Tem sorvete de limão e de merda. Daí você que escolhe, se quer um mais azedo, né? Então escolhe aí o que tem, gente. Tem bastante em Joinville, graças a Deus, ou não. Estamos com muita opção, mas filtra bem, gente. Tem um monte de entraia no meio aí, tá? E assista os outros episódios. A gente também trouxe mais candidatos aqui. Analise, escolha bem, vote por Joinville. Voltamos na semana que vem. O Felipe volta também na semana que vem. Hoje eu tô sem meu co-host aqui. Ele é de esquerda, ele não queria ter ele não queria vir debate. Tá Brincadeira, o Felipe não é não. Mas ele gosta dessa galera porque ele tem 2 metros de altura. Eu falo, isso aqui é canhota, hein, galera? Os caras já falam, um canhota de 2 metros, tá de brincadeira. E
Se você me permite, só... Por favor, cara. Né? E eu digo assim, ó, um político que teme a Deus é um político melhor. Perfeito. Com Perfeito. certeza. Então, que Deus abençoe você. Voltamos na semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.